Soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SC Cast, galera. Começamos. E eu tava com saudade, Felipe. Tava com saudade. Só deixou de gravar dois, cara. 2 episódios. Tu deixou já. 2 e eu deixei 2, né? Faz parte. Eu me lasquei aqui com os patrocinadores. Agradecer o nosso patrocinador master que tá aí na tela, graças ao Alemão, Arte Pro Comunicação Visual. A nossa comunicação visual para Santa Catarina, letra caixa, adesivos luminosos, tudo que você imaginar, envelopamento de frota, você pode conversar com a Arte Pro, que é a proprietária desse estúdio, patrocinadora master do Empreender CCast, junto com o Filipão e a equipe. Muito obrigado. Queremos agradecer também a Cloud Park, que é um hub de mobilidade, cuida de estacionamentos em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, ao Acre, com 600 estacionamentos da maquininha. Até a cancela. Instalaram até no Acre, cara. Cara, quem botou estacionamento no Acre merece respeito. Merece. Cloud Park, você que quer buscar estacionamento, fica à vontade para procurar. E claro, o apoio dessas entidades que tem na tela para vocês, CDL Blumenau e Sebrae, duas entidades que dispensam apresentações, né, pessoal? CDL Blumenau é um ambiente de network e relacionamento aqui dos lojistas da região, e o Sebrae Santa Catarina sempre apoiando o micro e pequeno empresário e acreditando nesse projeto também. Muito obrigado ao escritório de Blumenau por confiar na gente. Isso. E claro, Rádio Mix FM 106.3, estamos nas ondas da Mix. Nutriblu Gastronomia Empresarial, que enche o bucho da nossa galera aqui, comida transportada, cozinha na sua indústria. Já chegou, hein? PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para a menor região e agora litoral de Santa Catarina. Logo, logo vamos abrir um escritório lá também, galera. Olha. E Creativity Digital Hub, o hub de mídia do nosso diretor que tá ao vivo no Instagram. Garoto. Um abraço para todo mundo no Instagram. A agência que deixa o empreendasc.com.br cada vez mais bonito. É isso aí. Agradecidos os nossos patrocinadores, né, Filipão? Vamos apresentar. Sem eles não somos nada. Hoje estamos com dois convidados muito especiais. Obrigado, Rafael. Obrigado, Júlia. Vocês que são do Grupo Bradkoff, né? Sejam bem-vindos. Se entendam aí quem começa, acho que as damas primeiras, né, Rafa? Claro. Júlia, Muito seja bem, bem-vinda. muito bem. Muito obrigada aí novamente, João, Felipe, pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com vocês hoje. Legal. E vamos trocar aí bastante papo, falar de coisa boa, falar de treta. Acho que vai ser um assunto bastante interessante, né? Histórias de família. É isso aí. Agradeço também, João e Felipe, por nos receber aqui. E estamos prontos para conversar com vocês e compartilhar nossas histórias também. Legal. Eu acho que a ideia fundamental desse assunto, desse bate-papo que a gente trouxe, é falar como que é empreender em família, né? O Grupo Bradkoff, para quem não conhece, que é de fora, mas toda Santa Catarina, vocês têm operações em outros lugares também, mas em Blumenau, em especial, já uma tradição longa, né? Junto principalmente à marca Volkswagen, sempre muito associada. Hoje já tem outras várias marcas, depois quero que vocês falem um pouco mais sobre isso. Mas vocês estavam falando, são 4 irmãos e vocês já são da terceira ou quarta geração? Quarta geração. Da quarta geração. Como é que é trabalhar em família, galera? Vocês que são irmãos aí. Vamos começa? começar nesse bate-papo aí. Bom, eu posso te dizer assim que a nossa experiência tem sido muito positiva, mas ouvindo o mercado a gente nota que não é bem assim. Nosso pai sempre falava muito que é importante que a gente esteja sempre crescendo para que haja espaço para todo mundo. Que eu acho que uma grande dificuldade é você ter uma alta concentração de pessoas da mesma família num lugar pequeno. Né? Então, acho que nesse ponto a gente teve muito sucesso e hoje até posso dizer que faltariam braços da família. Tanto é que a gente já expandiu o nosso quadro diretivo para profissionais do mercado. Né? Então, a nossa empresa não é tocada só, né, ou gerida só por familiares. A gente tem já profissionais que nos auxiliam também, né, para trazer a visão de mercado e continuar expandindo, né? Então, assim, vai ter, sim, as nossas grandes discussões quando a gente vai para as nossas mesas de reunião de sócios, reuniões de KPIs que a gente faz, e ali, né, portas fechadas, muita coisa acontece. Lava roupa suja. Bota o pingo no i. Isso acontece, mas fora disso, as funções são muito bem delimitadas. Então, É isso que é mais importante, né? Cada um é bem tá com a sua separadinho. E responsabilidade aí funciona legal, Nós somos a quarta geração, como falei, então de uma certa forma a gente já meio que herdou isso, essa postura dos nossos pais, né, e tios. Então, assim, foi uma bênção a gente ter já se encaminhado na empresa dessa forma. Legal. Realmente, assim, quando a gente escuta o mercado, né, até trazendo um pouco de dados aí recentes do IBGE, 90% das empresas no Brasil são familiares, né, que representam aí 75% de toda a mão de obra do país, mas pouquíssimas chegam à terceira geração, né, em torno ali de 30%, para a quarta, então, nem se fala. Então, esses números eles vão cada vez ficando mais
escassos, né? Uhum. Então, para nós é uma coisa muito natural, porque a gente nasceu dentro desse meio. Então, desde muito pequena, por exemplo, eu aprendi a dirigir no pátio da empresa, quando eu tinha menos de 18 anos, mas enfim. No pátio, tá No tudo bem. pátio da empresa, dentro da empresa. Quem nunca, Mas, né? mas assim, a gente se acostuma rápido com isso, né? E quando a gente conversa com outras empresas, até fornecedores, os nossos advogados e tudo mais, a gente vê que isso realmente é uma exceção, não é a regra. Então, realmente é muita gratidão aí pelo que os nossos avós, pais e tios construíram, né? E agora nós aí, até estava falando com o Rafael, brincando, né? A gente já tem aí filhos de prima nossa que está com 13 anos, então possivelmente daqui aí 4, 5 anos a gente já vai ter a 5ª geração entrando na família. Então, eu até fiquei assustada quando a gente parou para pensar, fazer essa conta, né? Nossa, já está chegando. Daqui a Que pouco. e é natural que seja. Se há essa cultura, É essa natural. tradição, Sim, a tradição, né? Exatamente. se desenvolveu. A estrutura da familiar é o empreendedorismo primeiro, né? E aí trazer Estão acostumados já, né, a levar a família junto no negócio. Tem um fato interessante. A gente é bem portas abertas, assim, para a família, sabe? Às vezes a gente vê também em outras famílias empreendedoras que o próprio empreendedor, ele não quer que a família... Afasta, né? Ele afasta. Existem empresas familiares com cláusulas contratuais que proíbem a participação de familiares, né? Tem, Eu sei chega de a esse empresas ponto. daqui, até tem um grande grupo de Araguá, por exemplo, que é daqui da região, que eles criaram uma holding, a galera tem os seus rendimentos, mas a gestão é toda privada. Mas né? aí que tá, João. A gente também tem contrato, mas ela não é totalmente impeditiva. Ela apenas estabelece limites e quais são os deveres e obrigações para o familiar Regras entrar. bem claras, bem claras. Até pra gente tocar nesse assunto, porque tu tem quanto tempo de grupo, Rafa? Ah, eu tô com 17 anos já. E a Júlia? 11 anos. Eu lembro da Júlia na faculdade de administração, cara. A gente Isso estudou mesmo. na FURB. Vocês dois, como é que foi a entrada no grupo? Assim? Tipo, óbvio, beleza, eu Já- sou filho de um dos donos, eu Sim. acabei entrando. Mas tá, teve um processo, né? Como Já- é que foi já que essa- você- Isso é interessante. essa já pergunta. que você puxou essa questão da FURB, o primeiro dia que eu fui pra FURB foi o primeiro dia que eu fui pra E Audi o meu Blumenau também. trabalhar. O meu também. Ah, que E massa. que eu copiei o meu irmão, né? Eu sou 7 anos mais nova que o Rafael e muito da minha trajetória, na verdade, foi por imitação, assim. Eu literalmente... Modelasse que o aquele Rafa. cara tá fazendo? Fazia igual. Mas foi no mesmo dia e comecei como recepcionista. Depois, Legal. na sequência, fui para o caixa, depois virei assistente de vendas, aí fui para analista administrativo. Então, assim, realmente com funções bem operacionais. Eu lembro da primeira ligação que eu E eu fiz. acho que estratégica, né? Pra conhecer toda a operação também é importante. Né? Mas eu lembro, assim, eu lá com 17 anos, a primeira ligação que eu tive que fazer, que era para um fornecedor, não era nem para cliente. O nervosismo que eu tava, então, assim, eu ensaiando de tipo, opa, peraí, tô trabalhando agora, né? Então, teve todo esse momento ali de aprendizado e o nosso pai sempre acompanhando, os tios também. Hoje, até quem é o meu chefe direto não é meu pai, é o meu tio. E isso é uma coisa até que é bem comum, né? Não é assim, porque eu sou filha desse ali, então você vai seguir nesse departamento. Sim, claro. Não, você tem que ver qual é o teu perfil. Se você tem perfil administrativo, Isso. comercial, o meu perfil sempre foi mais administrativo. Mais metódico e organizado. Exatamente, planejamento, bem analítico, bem para essa parte já até de auditoria, que foi para onde eu fui depois, né? Mas isso eu fui descobrindo dentro da empresa, que é uma das vantagens, eu diria assim, né? Desse privilégio de você ter nascido numa empresa, numa família empresária, que é essa possibilidade de você testar dentro da empresa e já tem essa questão da confiança, né? Sim. Então, assim, muitas coisas que eu via acontecendo de errado num departamento, eu tinha a liberdade de chegar, digamos assim, na porta do diretor, do presidente e falar, acho que a gente tinha que dar uma olhada naquilo lá, porque aquilo lá tá meio esquisito. Então, é uma puta Nossa, vantagem isso- para você... Eu ia falar isso, é vantagem. Pra né? ti, que enquanto profissional é uma vantagem, mas pro diretor ter os teus olhos Exatamente. lá não tem preço, né? Exatamente. Sim, Tem preço. sim. Tu tá lá no Então- café com a galera que... A gente sempre foi muito Na verdade, estimulado. a galera também Sabe? sempre rola Sempre aquele sabe. respeito. Ah, sim. Sempre sabe. Eu falo muito isso. A gente, sempre que eu tô visualizando alguma coisa, eu sei que aquilo ali é parte da realidade. Que os Sim. colaboradores, eles vão se portar perante os sócios ou filhos de sócios. Da melhor maneira possível. Eles Exatamente. vão estar ali
procurando fazer o melhor deles, mas eu nunca vou estar vendo tudo, né? Sim, sim. Então, a gente também tem que ter essa noção para não cair numa armadilha, numa bolha, né? Você achar que tá sempre tudo maravilhoso, tá sempre tudo certinho, né? Sim. Mas e não é bem assim. tem algumas Mas essa famílias... consciência já é um diferencial, Rafa. Não é todo mundo que tem essa consciência. Mas eles não fazem por mal, não é isso, sabe? Não, é que é natural apenas do ser pra humano, né? Isso, é pra gente se prevenir de não achar que a nossa empresa é sempre Sim. tudo perfeito, né? Mas tem alguns empreendedores, empresários, enfim, que eles não querem escutar que tem algum problema na empresa deles, né? E que não dão essa abertura, então, para essa nova geração que está chegando, que tudo que traz de novas Sei ideias como é que é. não, você tá delirando. Tá querendo Isso não é passar do verdade. Isso. E no nosso caso, não foi o que aconteceu. A gente sempre teve justamente esse estímulo de ter sempre muita coragem e curiosidade de fuçar. Uhum. Né? Mas olha só que interessante, a gente tinha, sim, esse estímulo, mas a gente nunca pôde atravessar as coisas. Então, a estrutura hierárquica da empresa sempre foi muito bem Isso sim. clara. Delineado, assim. Então, até conectando com a pergunta que você fez, por onde eu comecei, né? Eu comecei pelo estoque. Eu entrei no estoque de peças. E logo que eu entrei, o meu pai... Ali na Bradkov. Na Bradkov Motos. Ah. Tá? Na época a gente ainda tinha motos, depois a gente fez uma cisão com parte da família, a gente pode explicar para vocês um pouquinho depois. Sim. Mas eu comecei ali, e no meu primeiro dia de trabalho, o meu pai chegou lá, me apresentou pro chefe do setor, né? E era o Jorge o nome dele, ele falou, Jorge, esse aqui é o Rafael, ele é teu funcionário, e a partir de agora eu quero que você trate as coisas com ele como você faz com qualquer outro funcionário, né? Então, e ele pegou e saiu, e me largou ali. Então, Jorge, o que eu faço? E aí, então assim, eu não poderia chegar lá e começar a mudar as coisas que o Jorge fazia, sabe? Apesar de eu ser os olhos do diretor lá dentro, né? Havia um senso de hierarquia que te trazia a responsabilidade de saber e o momento. respondia, inclusive era cobrado, e respondia. Até para se colocar no lugar, né? Fui cobrado, Então, eu aprendi muito com o Jorge, tive meus erros, ele me ensinou também, sabe? Exatamente por isso. Tu falou isso agora, me veio uma curiosidade aleatória, assim, já teve algum familiar demitido do grupo? Não, Não? demitido não. Teve familiares que já optaram em sair para fazer outra coisa, né? Uhum. Mas demissão não. Que Família é tipo servidor público, né? Tem... Família, ele não pode demitir, né? Não, brincadeira. Não. Pior que pode. Pode. Tem as regras, Pode Tem as sim. regras, sim. Mas a falta tem que ser grave. Tem que ser grave, né? Tem que ser Falando grave. nisso, né? Eu tive até uma curiosidade. Quais são as regras claras ali para familiar ali dentro do... Ó, contratos grupo. é contigo aí. Bom, tem a parte... a gente chama de quarentena. Então, para começar, quando você entra na empresa, sendo um familiar, no caso, né? Você fica com um salário ali que é realmente o mínimo, mesmo que você já tá, sei lá, atuando como analista, como supervisor, não importa, você tá na quarentena, você tem que passar um período ali que X anos, para ver se você realmente quer isso aí. Você não tá ali só pelo dinheiro, você tá ali porque não, você realmente quer entregar. Tem que se doar também, né? E se doar, Tem que se doar. Exatamente. É um teste, né? É um teste. A remuneração não é compatível, não, sim. é desproporcional de propósito. É para realmente ver se é aquilo que quer ou não, ou se não é pelo dinheiro. É um teste de resistência, né? Teste de resistência. Teste de resistência. E por um ano isso? Não, na verdade são 3 anos. São São 3 3 anos. anos de quarentena. 3 anos que tu trabalha ganhando mexaria Exatamente. e pedindo dinheiro pro pai pra sair final de semana. Exatamente. Exatamente, bem na rédea curta. Mas, enfim, para os outros cargos, daí, assim, vai depender de ter disponibilidade de ter uma vaga para você crescer. Então, vagas não são criadas para você, né? Legal. Então, por exemplo, o Rafa, ali com a diretoria de pós-vendas, né? É porque tinha a disponibilidade dele estar nesta vaga. E assim vai sendo. E, obviamente, que você tem que ter a competência, tem que ter experiência. Então, se o Rafa tivesse feito a carreira dele inteira, sei lá, vou botar aqui uma outra empresa, no consórcio, que não tem nada a ver com as concessionárias, assim, né? Aí brotou uma vaga lá, por exemplo, diretor de pós-vendas. Será que o Rafael é a melhor pessoa para ocupar essa vaga? Até porque não faz sentido ou se um não outro gerente que desenvolve. estava ali disponível para a gente promover? Claro. Então... O objetivo é fazer a empresa crescer. Exatamente. Então, todas essas promoções, elas têm que ser aprovadas pelos 3 superintendentes. É mais rigoroso do que se mais fosse rigoroso. um profissional de mercado. Esses 3 superintendentes são da família. São 2 tios e o nosso pai. Que é a gente eu brinquei antes, claro, mas ele Que é a nossa não tríplice. ele não é irmão, ele é cunhado. Exatamente. Enfim.
Ele é ex-genro, né? Tá. Ex-genro. Eu não ia tocar no assunto que eu não sabia se era público. Mas isso é público, Tá. óbvio, com certeza. Já há muitos anos já. Muitos anos, Então ele é um ex-genro que tá no lugar certo lá fazendo o trabalho dele. E ele é um dos superintendentes então, do grupo. Exatamente. E essas superintendências são verticais separadas? Então, Cada superintendência toca determinada marca, determinado... É assim que funciona? basicamente isso. Tem um superintendente, que é o meu chefe, por sinal, que é o Roberto. Ele é o administrativo e financeiro do grupo. Então é uma horizontal, daí nesse caso, Entendi. né? Ele administra a parte financeira geral. Exatamente, que a gente chama que é a nossa matriz administrativa. Tu deve puxar bastante o saco das filhas, né? Ela tá no financeiro. Libera a grana, hein? Então. Vamos ver. Então, depois a gente vê. Ele é horizontal e as outras E duas? os outros dois, então, eles dividem entre todas as marcas que a gente tem, Audi, caminhões, Citroën, Peugeot, enfim, consórcio. A parte daí comercial mesmo do negócio. A gente que conhece aqui da região e tal, enfim, mas quais são todas as marcas? Quantos concessionários são? Alguma coisa assim? Perfeito. Quais os carros que você vende? Os diferenciais? Não, tô brincando. Comparativo de versões. Bom, a gente tem 2 unidades da Volkswagen, uma em Blumenau e uma em Brusque. A nossa matriz fica em Blumenau, a matriz administrativa. Tudo começou com a Volkswagen mesmo, né? Começou até antes. Tá? Com o nosso bisavô e o meu avô. Era uma oficina de estofaria, oficina mecânica independente. Um pouquinho depois, ele começou a trazer veículos DKV. O pessoal aqui da região DKV. conhece bem. E ele fazia esse transporte de São Paulo, porque era lá que tinha. Então, ele buscava os veículos, trazia para cá e comercializava aqui na região. E aí se tornou uma referência de comércio. Mais para frente, a Volkswagen adquiriu as operações DKV. E aí a gente se tornou concessionário Volkswagen. Então foi ali que a gente teve Isso a nossa... faz quanto tempo? Puxa, isso aí foi 57, 58? Eu acho que eu ia dizer 70. Porque a empresa abriu em 55. E acho que a Volkswagen veio para o Brasil em 70 e pouco. Ah, pode ser. Mas já faz aí seus 50, 60, talvez mais até. É que ficou um bom tempo sendo Teve primeiro DKV, estofaria, depois um bom tempo sendo DKV, e aí a Volkswagen veio para o Brasil, né? Que não existia antes. Exato. Bom, ali foi a nossa primeira concessão, né? E aí depois veio a Volkswagen Caminhões, daí já por similaridade, e aí naquela época fazia-se muitas nomeações, assim, por grupos já conhecidos, então, né? Aí, por indicação, né? Por indicação. Sim. Então a gente pegou esse também, daí Itajaí e Joinville. Agora temos já unidades em Mafra Só um parênteses, uma história bacana que o Beto Carreiro fez essa ponte de nos indicar para Audi, é verdade. Audi, eu ia falar para caminhões, mas foi para Audi. Fez razão. Só para finalizar ali, a Caminhões, hoje a gente já tem unidades em Mafra e Lages, que isso aconteceu depois, né? E aí em 1994, então, aí ocorreu isso aí. A família Senna, que era a família que estava importando os veículos Audi, na época desconhecida, uma marca bem, assim, de nicho, né? O pessoal aqui do Brasil não conhecia muito bem. E aí eles precisavam... Que loucura, né, cara? Bem interessante. Eles precisavam de parceiros aqui na região para nomear como concessionários, né? E aí, como a família Senna era o Leonardo Senna, o Birajara, outros empreendedores que cuidavam disso, eles conheciam o Beto Carreiro e então pediram para ele, né, se ele tinha alguma família que poderia indicar aqui. E aí, tempos antes, o nosso pai tinha conseguido fazer uma negociação com o Beto Carreiro para o zoológico, 2 caminhões, onde ele conseguiu eu nem lembro se foi comodato ou se foi realmente doação. Eu sei que a gente conseguiu 2 caminhões para o Beto Carreiro na época. Bom, como eu já estraguei a história, eu não vou mais me meter, então continue aí. Era melhor que o Enio contasse, porque a gente não viveu essa história. Claro. Eu tava nascendo. Mas enfim... Mas tu viu o poder das histórias, cara? Por gratidão, né? Por pura gratidão, o Beto Carreiro fale com os Bradco. Fala com os Bradco porque é com eles. E aí, o meu pai e o tio, né? O Enio e o Alfredo, a gente ainda não falou o nome deles. Sim. Eles pegaram o avião, foram a São Paulo. Enio é teu pai e Alfredo teu tio. E meu tio. Pegaram o avião, foram a São Paulo e voltaram com o contrato debaixo do braço. Cara, em um dia. E aí entrou a marca Audi também. Entrou a marca Audi em Blumenau. E hoje já Aliás, foi a primeira concessionária na rua do 8 de setembro. Porque são várias ali. Que era assim, longe do centro, vocês estão malucos, um elefante branco. Aquela coisa. Cara, isso foi que ano?
94. Daí inauguramos em 95, né? A inauguração foi em 95. 95. Não, eu era uma criança. Mas teve... Eu tinha 7 não, anos. eu lembrei agora, lembrei. Quando vocês refizeram a concessionária Conceito. Isso 2012. foi 2012. Não, eu lembrava de alguma coisa de concessionária Audi, era isso. Aí eu já participei, aí ele já tava. Mas além de Audi, tem outras marcas também. Bom, são 4 unidades da Audi, Blumenau, Floripa, Joinville e Balneário. E aí nós temos também o consórcio. Bom, temos a Peugeot e a Citroën também, para manter nos carros, né? Blumenau? Em Balneário Camboriú, Peugeot Citroën, ela tá no mesmo prédio com a Audi. Então são 3 marcas no mesmo prédio. Isso é muito bom, que a gente compartilha a parte de backstage, lavação de veículos, né? Traz bastante sinergia, assim. Bastante Os sinergia. custos consideravelmente. Ajuda muito. Tá? E Blumenau pegaram a Citroën também? Não, tem aqui. chegamos a pegar, mas aí depois a gente fez parte da negociação pra gente buscar a Peugeot lá em Balneário Camboriú, que fazia mais sentido, né? Você ter todas juntas, né? E aí tem o consórcio. Temos o consórcio, aí o consórcio são unidades administrativas que temos aqui em Santa Catarina, mas isso não... O consórcio não tem fronteiras, né? Então você pode vender em qualquer região do Brasil. Nós temos já vendas para fora do estado, temos, né, representantes em São Paulo. Então, o consórcio está indo muito bem, está crescendo bastante também. E temos uma corretora de seguros que daí opera junto com as nossas concessionárias, né? Então é aquela... Faz um ecossistema ali. Faz um ecossistema, exatamente. O cara, né, pode comprar o veículo, já tem também à disposição o serviço da corretora. Legal. Cara, Esqueci de alguma coisa? Esqueceu da locadora. Locadora, claro. 2021. Foi bem recente. 2021. uma locadora de veículos. Nossa última... Ecossistema. E seguimos. Seguimos, né? Tem que continuar expandindo para a família poder crescer. Né? Parece ser tudo muito lindo, né, cara? A história, assim, parece que tá tudo dá certo. Mas se eu perguntasse uma história para vocês contarem pra gente de uma dificuldade, de algum momento que vocês lembram, assim, que foi ruim, que a gente pode deixar registrado. Tem Olha, alguma coisa que vocês querem contar? se a gente considerar que a empresa tem 67 anos, às vezes a gente até fala que o pessoal, muitas vezes os colaboradores, ou até mesmo a gente, fica um pouco angustiado com situações econômicas, políticas, né? E isso dá um frio na barriga, e agora, meu Deus do céu? E quando a gente olha, cara, 67 anos, já se passou de tudo quanto é tipo de crise que você possa imaginar, já teve altos e baixos, né? E, no entanto, a gente persevera, Já né? teve A gente guerra, se reinventa. já teve né? fome, já teve... Então, a gente usa isso muito como exemplo pro pessoal pensar um pouco mais no longo prazo, que são momentos de adaptação, de ajuste, né? A nossa maior crise recente, né, que eu participei ativamente, Júlia, foi a pandemia, né? Então, nós tivemos aí situações de trabalhar incessantemente, principalmente com parte de RH, né? Aquele programa do governo, o programa do bem, não sei se vocês participaram, alguma coisa de nas redução, empresas. né, que você fazia, o governo compensava uma parte, você reduzia. da Redução de redução da jornada carga de horária e trabalho, tal. Isso. Sim. E nós Foi uma fizemos correria tudo aquilo ali. bem, bem rapidamente, com muita agilidade. Quantos funcionários no grupo hoje? A gente tá com 400 funcionários. Caramba, velho. 400. E é tudo ali na Rua São Paulo que gera e não? Ah, sim, o RH fica ali. Fica no segundo andar da Volkswagen, a nossa matriz administrativa, que daí tem contabilidade, TI, financeiro, RH. Eu sabia que era ali, Marketing. não à toa. É que eu, há muito tempo atrás, Marketing. namorei Marketing. uma menina que trabalhava ali, que era a Aline. Ah, Pelo amor de Deus, né? Não me julguem. Pessoa formidável, inclusive. Eu sou padrinho do Cauã, que é sobrinho dela. Legal. Amigo da família, tudo. E ela era da contabilidade ali. Eu Ah, sabia que legal, ali era o coração do Sim, rolê ali. sim. Ô, João, mas agora eu vou falar um negócio que a audiência vai sentir o drama. Troca de sistema, meu amigo. Você fazer Isso foi punk? a migração de sistema. O pessoal que é empreendedor sabe como é que é fazer, né? A Foi. troca de Eu sistema. passei recentemente, tô passando, na verdade. Cara, É terrível. você acha que tá pronto E, cara, pra virada, tem, mas assim, não tá. você... É verdade. A gente teve, a cara, gente virou a noite ajustando o banco de dados. cara. Rafa, Foi. se o cemitério São José teve dificuldade na troca de sistema, eu fico imaginando você. Eu falo assim porque a gente tem 6.500 famílias associadas, então tem um volume, mas a gente tem pouquíssimos funcionários, né, lá. E já foi um sofrimento, assim, imagina vocês. Pensa você conciliar um estoque de peças. Meu Deus. Quantidade de itens que tem. Hoje é um sistema que opera tudo, Sim, todas não, as marcas. A concessionária. A gente tem um sistema para as concessionárias e outro para, por exemplo, o consórcio e outro para a locadora. Então, basicamente, sim, depende do ramo do negócio.
mas o das concessionárias é um só. Digamos que é o centro, né? Porque daí você vai ter sistemas periféricos depois que vão te auxiliar com outras tarefas, certo? É, A tu gente tá acaba- falando do RP, né? Até O é. RP é um... O RP é o central Sistema de estoque operacional, e tal. isso. Isso, Onde eles são você de Por uma- exemplo, fatura. o cara da Citroën lá o cara da Audi lá de Florianópolis, acho que tem, né? vai operar o mesmo sistema Ele vai consultar o estoque, ele vai o mesmo estoque daqui de Blumenau, ele sabe Isso. Sim, sim, diálogo sim. de peça. É o e mesmo tal. da Caminhões, é o mesmo da Audi, da Peugeot, da Citroën. Claro que daí a gente consegue limitar as visões, né? Isso os Sim, sistemas claro, têm. por usuário, né? Exatamente. Que aí tu cria o... Mas para nós, aí a gente consegue ver tudo, né? Num lugar só. Isso facilita muito. É, para quem é gestor, centraliza, né? Exatamente. Eu queria perguntar, a gente falou aqui sobre processos muito claros da empresa, né? A gente percebe pela fala de vocês que fica bem claro que há um controle gerencial, mesmo sendo familiar, bem acurado e preocupado. Da onde surgiu isso dentro da cultura, assim? Vocês conseguem imaginar? Teve alguma história nesse sentido? Eu vou dizer que... Porque o teu avô, com certeza, era aquele cara da caderneta, ia lá, buscava o Sim, DKV, sim. fazia a conta de quanto custava o transporte e vendia, né? Nesse ponto eu posso te dizer assim que a gente aprende muito com o próprio sistema. Tá? O fato de você ser uma concessionária, a montadora ela traz para você muita expertise de mercado. Então, o fato deles te exigirem determinadas administração, né, É que é quase um modelo de franquia, É, assim, né? sim, quase bem isso, isso. é quase isso. E assim, isso foi sendo cada vez mais refinado ao longo do tempo. Então, na época do meu avô, já era, né, com a Volkswagen, já era montadora. Mas a quantidade de processos que existia naquela época era mínima, né? Hoje, com a digitalização e tudo mais, eles têm acesso aos nossos números e tem uma porção de fatores ali que ele... Então, a cultura precisa acompanhar, porque eu preciso atender o meu fabricante, né? Então a gente acabou também adotando para nós muitas coisas que a gente aprende com as montadoras, a gente aplica para dentro da nossa empresa também. Mas não é só isso. A gente também teve a formação acadêmica na área de administração, né? E teve um programa muito legal que a gente fez, né, Júlia? Foi. O Novas Lideranças da ACAV. A ACAV é a Associação dos Distribuidores de Caminhões Volkswagen. Que é a reunião de todos os concessionários do Que Brasil, legal. né, que conversam com a montadora. E aí, observando essa chegada dos filhos, dos sócios, poxa, eles pensaram, vamos fazer um programa de sucessores. E na época, Ah, que massa, a isso- própria... o sistema, para você ver, você está inserido nesse sistema, te Uhum. traz muita coisa legal. Então tu acredita ao sistema a questão realmente isso. de... Sim, ajuda muito a criar cultura. E aí, a gente foi para a Fundação Dom Cabral, em Nova Lima, um programa que foi patrocinado pela associação. Começou em 2010, eu fui na primeira turma, a Júlia foi na Eu terceira. fui na terceira. Foi na Uhum. terceira. Cara, isso ajuda Isso muito. culminou, Porque cara, aí tu troca ideia com todo mundo que tá Meu, lá. imagina. demais. Aí você aprende com os seus colegas concessionários que têm as mesmas dificuldades que você, uma empresa familiar tanto quanto. É oficina, é peças, é veículos, é tudo muito A gente parecido. fala muito aqui Então, de modelar, né? Uhum. Por exemplo, eu não tenho oportunidade assim, mas eu visito empresas. Semana passada eu visitei 2 empresas concorrentes minhas que a gente não tem oportunidade de juntar porque é um mercado muito diferente, né? Uhum. E aí eu vou pra Curitiba, vou pra Floripa, Esses Vou pra benchmarks são muito Brusque. ricos. Nossa, Sim, a gente a aprendeu gente muito troca- com isso. troca ideia, isso aí é a melhor coisa, né? A melhor forma de E aí- aprender. e aí Eu o me fato- lembro que eu participava do Sindicato Nacional de Cemitérios e Crematórios Particulares, né? Eu sempre dou risada quando eu falo isso, que não é muito usual e comum, as pessoas não sabem que existe. Mas até mesmo nesse segmento também, a gente aprende técnicas, maneiras Sim. de tratamento, Sim. contratos, né? Coisas que às vezes tu nem Às vezes é um imagina detalhe, que é né? viável, né? E É que sempre nem- tem parece gente melhor que você. Claro. Então, cara, tem grandes grupos aí Cara, que... essa humildade, tá ligado? Cara, tem gente melhor que eu vou modelar. Porque o empresário brasileiro tem a mania de ser arrogante. No sentido de arrogar pra si o direito de achar como tem que ser as coisas, tá ligado? Uhum. O próprio Sebrae fala É isso. A gente é. teve. É uma armadilha, né? Ele é uma armadilha. O cara pensa, não, eu não preciso de consultoria, eu não preciso aprender, sempre deu certo assim. Aquele rolê, né? De Certo. empresário antigo, normal, né? Sempre Não, tem alguma coisa pra melhorar, né? Sempre. Esse processo da Fundação Dom Cabral, ele foi terminar com a reunião de todas as turmas, né? E Sim. aí nós fomos pra Disney. E aí não fomos lá no parque, não, pra se divertir. A gente foi nos Também, né? bastidores. Ah, tá. Eu ia dizer, não, essa aproveitaram, né? Último Claro. dia, né? Mas assim, a gente foi lá pra ver os bastidores da Disney. como Ah, que eles têm um trabalham. experience pra Tem. empresários É e tal, Disney né? Institute é o nome. Eu já É. quis fazer, cara. É bem legal. Muito legal.
E ali, cara, você aprende muita coisa e, como falei, acaba que esses relacionamentos te levam a visitar outros concessionários, Tu entendeu? lembra, Rafa, quando a gente voltou da Disney, que a gente fez uma apresentação para os pais e Lembro, tios, a gente lembro. montou um master plan. Até esses tempos eu tava. Foi contigo que eu conversei sobre isso esses Foi, dias? foi. Ah, tá. Que a gente tava mesmo olhando assim, poxa, faz, sei lá quanto, 7 anos? 7 anos, né? 2014? É, 9 então, enfim. Não, é quase Nossa, 10. como o tempo passa. E muitas coisas que a gente apontou lá na época, poxa, isso aqui a gente tá pecando, tem que melhorar nisso aqui, tá em falta. A gente olhou agora, assim, né, pro retrovisor e, caramba, como a gente evoluiu, sabe? Que bacana. 1% melhora todo dia, né, Nossa, Felipe? É isso cara, aí. nada como o Sim. tempo, a experiência, estudo, e fazer, né? Eu tenho uma E sair pergunta, da teoria, eu né? tenho uma pergunta polêmica, acho que o Felipe tem outra também, mas eu, antes de mais nada, quero agradecer os nossos... Não é modelo de carro, fica tranquilo. Nem preço, né? Não. Nem a não. declaração do imposto de renda do ano Não, passado. tá bom. Fica tranquilo. Agradecer os nossos patrocinadores, Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual para Santa Catarina, tá ali na tela, né, Lemão? Letra caixa, fachadas, totens luminosos, envelopamento de frota, né, Filipão? Tudo E que vamos você embora, precisar. projetos especiais. Cloud Park, se vocês têm estacionamento, ó, querem gerir estacionamento, Muito vocês bom. dois que são do ramo. Automatizar o estacionamento, Hub né? de Mobilidade, uma startup que nasceu ali no Garcia, que hoje a sede deles fica na Rua dos Subtenentes, famoso Subtenentes, e atende do Rio Grande do Sul, Ao Acre. Longe, da cara. maquininha, A cancela. a cancela. Eles mandaram a cancela lá pro Acre, brother. Se automatizam todo o Eles fazem, estacionamento. eles fazem a parte de tecnologia e a parte de periférico também, de Que legal, hardware, né? legal. E claro, agradecer aos nossos apoiadores CDL Blumenau e Sebrae, duas entidades fundamentais e importantes aqui da região. Sebrae através do escritório de Blumenau. Obrigado a Ionita, a Fernanda. E a CDL Blumenau, presidente Duca, né? Forte abraço. O Arlindo, que é o diretor executivo. Obrigado por apoiarem esse projeto. Quero agradecer também a Mix FM, nosso apoio 106.3. Estamos nas ondas da Mix, toda terça e quinta, divulgando os episódios do Empreender Cast. Inclusive, esse também vai ser divulgado lá. Nutriblu Gastronomia Empresarial, alimentando a nossa galera, cozinha na sua indústria e comida transportada. PHNX Consultoria Imobiliária, quer comprar imóvel comigo, só chegar lá. Quiser investir com a gente, quiserem investir com a gente, tem bastante oportunidade massa. E Creativity Digital Hub, a agência do diretor que tá ali atrás, não gosta de Boa, aparecer, diretor. que deixa o empreendesc.com.br cada vez mais bonito. Eu vou fazer a minha pergunta primeiro. Pode fazer, vai. Vocês falaram de locadora, né? Essa é a pergunta polêmica? É. Agora? Tá bom. Não, é que São é duas, na polêmica, verdade. Essa é a Peraí, primeira. deixa eu me Não, preparar. eu tô brincando, não tem nada de polêmico, mas Não. as vendas de carros deixarão de existir? Por isso vocês fizeram movimentação para uma locadora? Ou isso é lenda? Não. Pô, João, assim, bola de cristal Você ninguém viu que eu dei um tem, gole né? aqui pra pensar, né? Meu Deus. Não, sabe por quê? Mas Olha só, a minha mente é... Enfim, a gente tem uma memóriazinha legal, assim, né? Pra não ficar também, né? Se ninguém gava também, não, Zé Caga, mas enfim. Eu li há muito tempo atrás que a Toyota tava criando um modelo de locação exclusiva, que seria só locação lá no Japão, né? E eu li alguma coisa assim, queriam descontinuar o modelo de venda, porque faz a logística reversa, de reaproveitamento, blá, 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 blá. Aí vocês me falam que abriram uma locadora. Eu Certo. pensei, será que vai acabar a venda de carro? Tipo, eu sei Não, que não é amanhã, nós- mas existe algo dentro do horizonte? Nós vamos ter que responder dentro da nossa opinião, né? Porque aí é um pouco de Claro, claro. futurologia e o mercado muda muito. Mas para nós é muito claro que existe espaço para vários tipos de modalidade, né? Então você tem a opção da locação e tem a opção da aquisição, porque varia muito, cara. Para empresas funciona muito bem a locação. Para uma família, por exemplo, um carro locado muitas vezes não vai fazer sentido, sabe? Aham. Uhum. Até financeiramente mesmo, Sim. eu digo. Então, uma locação de curto prazo serve, mas assim, quando você olha realmente a formação de família com filhos e tal, o carro ainda representa muita coisa, né? Ele te traz segurança, traz liberdade, acaba funcionando até como um segundo estoque, porque as pessoas guardam muita coisa dentro do carro, né? Uhum. Então, nesse ponto, assim, eu entendo que tem espaço para todo mundo. E o carro estraga, né? Mas o Deixa. modelo Estraga, o modelo descansa. de locação, ele... A Júlia quer falar, desculpa. Não, eu até queria assim falar. Você fez uma pergunta polêmica, a minha resposta também seria polêmica, né? Toda unanimidade ela é burra. Então, assim, Claro. eu acho que é impossível que vai ser só um modelo ou só o outro Exato, modelo. claro, Justo. claro. Uhum. Eu estava até hoje na livraria ali na Blue Livro com meu pai tomando um café. Mandar um Já- abraço pro Guilherme, do livro. E tinha algumas pessoas ali, várias tomando café, outros comprando livro e tal. E ele justamente me falou isso, né?
Olha só, e o pessoal falando que não ia mais existir livrarias porque chegou a Amazon e acabou com tudo e tal. Daí eu fiz a provocação, né? A objeção, contraponto. Tá, mas você não acha que fecharam várias, que reduziu o faturamento? Daí ele, tá, mas e tu ainda não acha legal também vir aqui de vez em quando, comprar um presente, ter a experiência? Deu, acho, eu compro. Bom, então não vai parar de existir. Uhum. Vai se transformar, vai modificar. Então, assim, os melhores vão permanecer no mercado. E os Eles piores que não se trazem- adaptarem vão morrer. Por exemplo, Então, é isso que eu diferencial acredito pro trazer nosso... um café para dentro de uma biblioteca. Exatamente. É um Sim. exemplo de Eu detalhe. particularmente sou fã de livro físico, né? Eu tenho alguma coisa no Kindle, mas sou fã de livro É físico. diferente. E eu entendo a tua colocação, faz sentido. Mas em contraponto a isso, a gente teve o fim do jornal impresso. Uhum. Por uma questão. E eu me lembro, cara, isso eu me lembro, falando de futurologia assim, né? O cara da Veja veio pro Blumenau, isso deve ser 2015, 2016. O CEO da Veja estava aqui. E ele falou assim, não, que o modelo de assinatura da revista nunca ia deixar de existir. Ah, não dá, né? E Nunca, que é né? loucura, que eles É. estavam reforçando as impressões e tal. Vê o grupo abriu como é que tá hoje. Uhum. Né? Nem sei se Sim. imprime revista ainda. Alguma delas. Acho que nenhuma. Mas o João, Eu me lembro da galera do Santa. Eu não vou falar de namorada de novo, né? Mas enfim. Meu Deus! Tenho, né, tinha conhecidos lá da NSC que não, o Santa nunca vai acabar. E não sei o que, eles deu 3 meses depois. É Descontinuaram. questão de se adaptar, né? Tem que se adaptar. Mas eu concordo contigo, a adaptação. Mas a minha pergunta é, o modelo de negócio de vocês visando a locação tem um pouquinho a ver com essa de vislumbrar esse futuro onde talvez, ou nada a ver, não tem não, nada a com ver? certeza, com certeza. A gente está inserido, como eu falei, num grande sistema. Então a gente também tem as federações, tem Fenabrave, por exemplo, que é uma federação muito grande, renomada no Brasil. E então a gente está constantemente em congressos, participando, procurando entender o que está acontecendo. Então, as movimentações do mercado, né? Então, a gente abrir a locadora é para realmente não deixar esse braço, Pra botar um pezinho lá, né? botar um Pra pezinho entender o lá. que tá acontecendo, participar da associação, Vamos ver o que está acontecendo. começar a fazer negócios. Começa a prosperar aqui, legal, temos mais uma empresa, mais uma oportunidade. Então a gente vai entendendo o que está Tem um acontecendo. outro, agora, vocês onde eu tava lembrando, tem um outro lance que eu me lembro, porque a locadora, quando ela compra um veículo, ela tem que permanecer X tempo com o veículo. É 1 ano. 12 meses. Mas eu acho que era 24, né? Aí mudou pra 12. Congresso, eu me lembro que teve um lobby no Congresso, eu sou metido com político. Bom, Esse assunto. desde que a gente começou é 12. Não, É. lembrei, eles queriam mudar pra 24, e aí fizeram uma pressão, o dono da Movida, Localiza, o dono da Localiza fez uma pressão no Congresso pra não mudar. Porque eles compram mais barato, né? A locadora compra mais barato. Compra por poder de negociação, tá? Por volume, né? Por volume, porque... Não porque tem uma política de preço. Não é que tem uma não tem política... isenção, por exemplo, isenção... Não, tu compra por barganha junto à por montadora. barganha, porque é muito volume. É muito volume. E aí eu vi que a Movida, por exemplo, é uma empresa que tem, é uma locadora que tem loja de revenda, De seminovos. seminovos. Sim. Aí ela compra por um preço absurdamente mais barato, Mas tem que esperar 1 ano pra ela vender. aluga durante 12 meses, ou Isso. seja, paga esse carro durante 12 meses e depois vende por mais do que ela pagou. Não. Vender mais Não? do que pagou, cara, vai ser difícil. Talvez na É. época da pandemia que teve aumento Mas do assim, tá do num pau a pau, vamos dizer assim. Mas hoje em dia Tipo, não. ela não perde dinheiro vendendo depois. Depende. Dá pra ver o balanço lá da... Não. Mas assim, João, você vai fazer a locadora para dar certo, você precisa aproveitar ao máximo esse recurso. Então comprar bem, locar o maior tempo possível, gastar o mínimo possível com manutenção e depois vender bem. Agora pra vocês tá dentro do jogo, porque vocês têm a manutenção a preço de custo, vocês têm tudo ali, né? se a gente tiver a felicidade do nosso cliente querer um carro que a gente representa, então a gente vende para nossa própria locadora, então é como você falou antes, é um ecossistema que vai se ajudando. Mas assim, o mercado de seminovos, ele é muito competitivo. Então, quando você fala, o carro de locadora, mas o cliente, ele também... carro de locadora Sim. ou carro de uma família, um carro, né? Claro. Ele Não, vai o levar carro de essas- locadora tem uma depreciação, vamos Tem a dizer assim. depreciação Existe maior, uma com depreciação certeza. maior. Até pela quilometragem, tudo. A gente falou em manutenção, né? Essa Então, também é uma grande pergunta- engenharia, o A negócio. gente falou de manutenção, né? Mais uma pergunta polêmica, assim. Eu tenho ouvido, assim, as pessoas falarem que a concessionária não ganha com a compra do carro, ela ganha na manutenção. Isso é verdade? Tipo, ela não ganha quando vende o carro. Ela Quando ganha. vende o carro, ela ganha Não. na manutenção. Não, assim, isso é uma coisa que acontece muito forte nos Estados Unidos, na Europa.
eu vejo que esse movimento está se intensificando para cá também. Se a gente volta no tempo, na época que só tinha 4 marcas no Brasil, né? As 4 maiores e tal. Então, a revenda de veículos era, sim, maior representação de margem dentro da concessionária. Isso hoje, por causa da competitividade, abertura do mercado, né? Você tem a pressão de preços no carro É o zero, achatamento do preço, né? assim, as margens vão muito baixas, mas assim, não é zero. Existe sim, sobra alguma coisa, mas Não é o que era antigamente, digamos. não, nem Não. de perto, nem de perto, nem de perto, tá? Mas assim, em eventuais situações a gente até faz um carro no 0 a 0, no prejuízo, porque você tem que olhar o todo, né? Você tem que fechar a meta do mês, que é a remuneração Claro. da concessionária. Não é só em cima da margem bruta, você tem toda uma gincana que as montadoras Então a fazem. melhor época de comprar é quando vai fechar a meta. Pode ser, mas, Depende de como é que tá o mês, né? mas Depende de como tá o mês, tem campanhas. Ah, Tem Quando eu for campanhas. trocar, eu vou ligar o Rafa. Como é que tá as vendas? Fique atento às campanhas. Ele Tem vai falar, campanha tá de tudo taxa. bem. Não, vendemos pra caralho esse mês. meta Meta batida. batida. Meta batida já. Pô, Mas a oficina. Mas estrategicamente vende, às vezes, no 0 a 0, porque realmente tem toda uma. Tendo o É que carro, a manutenção você é ali na concessionária. Imagina o seguinte, eu botando um carro na rua é uma oportunidade de eu vender um seguro para ele, Claro, de eu captar um Porque seminovo tu tem para um revender. ecossistema, então tu Mas é isso enxerga que eu vender ia a ali. comentar. manutenção. A revisão em si não é onde que tá a margem. A margem, ela tá nessas coisas agregadas, Que tipo a revisão seguro. hoje também é tabelada. Também. Também, Então, né? também. Verdade. não também. é? Então é você conseguir vender um acessório, trocar uma roda, botar um Nós embelezamento. falando manutenção, eu lembrei que meu primo trabalhava ali com vocês, o Leonardo. Leonardo Pischi. Hoje ele mora na Alemanha. Trabalha, que legal. Lembra dele? Sim. trabalha na concessionária Audi lá. Agora ele não sei se tá na Audi. Agora. E a gente tá viajando no negócio aqui, depois eu quero voltar pro tema família, mas viajando no negócio ainda. O carro elétrico, brother, isso vai se tornar uma realidade. Já é uma realidade, já tem, né? Mas vocês acreditam que a combustão vai deixar de existir, assim? Eu sei que você já falamos que não existe futurólogo aqui, beleza? E também não existe unanimidade, né? Mas assim, mas vocês enxergam. Outro dia até vi Existe um uma vídeo, cara. Tem O pressão. O pressão. cara parou pra ajudar um cara assim. Se eu tô precisando de gasolina e tal, e era um Tesla, tá ligado? Você já viu? Não. Tinha um Mas eu tenho- o cara tinha um gerador de gasolina pra carregar o Tesla, tá ligado? Mais uma vez, é aquela mesma questão. Existe espaço para o veículo elétrico, tanto quanto da combustão. Mas a gente sabe também que existem pressões muito fortes aí da parte ambiental Que é uma e muitas, palhaçada. e muitas Desculpa. metas, né? Cancelamento. Desculpa, ele Cancelamento. fala, depois pede desculpa. Tem muitas Tá metas, João, gravado. que o pessoal coloca, os governos colocam, né? De emissão de carbono e tal, e as montadoras precisam atender. Então, muitas vezes, para tantos carros a combustão que você vendeu, você tem que vender um elétrico para fazer esse balanço. Com o passar dos anos, eles têm aumentado essa necessidade, né, de fazer o balanço. Então, isso força com que haja um aumento realmente na caneta de venda de veículos elétricos. Muitas vezes, a venda do carro elétrico para a montadora não é uma operação saudável, quando você olha a unidade sozinha, né? Mas, O no carro elétrico todo, também ele é vale um a pena. carro que ele, digamos assim, na questão de revisão, manutenção, ele também é bem menos rentável, provavelmente, não? Ele não vai ter ali a parte de óleo, de combustão, né? Cara, eu falo da Mas coisa. continua tendo manutenção. Você tem que fazer a revisão até para manter o seu carro na garantia. né? Sim. Única e exclusivamente minha opinião aqui agora, né? Mas é uma palhaçada na minha visão essa política ambiental de que abomina o carro a combustão, porque o carro elétrico ele também gera impacto. O impacto da produção do metal é o mesmo, o impacto da Até- produção da borracha é o mesmo, o impacto da bateria é gigantesco, e pra onde é que vai empurrar essa bateria depois? Já existem estudos, até foi o CEO da Stellantis que falou isso. A Stellantis que é da Peugeot Citroën. Uhum. Se você faz a análise Ponta a ponta. do poço até a roda, e não só do motor até a roda, Aham. no Brasil, o veículo híbrido é melhor do que o elétrico. Ele polui menos do que o elétrico. Porque o elétrico vai criar todo um passivo também depois. Tem. E aí não. Eu sempre pensei nisso, né? Se a gente falar em impacto ambiental, uma bicicleta tem impacto ambiental, porque tem um trabalho de fundição de metal que gera. Sim. Não, Eles têm também não dá campanhas do que pra... fazer com a bateria depois, né? De reutilização, de
de modo estacionário. Então tem toda uma política do que fazer com essas baterias depois, né? Mas enfim. A Alemanha tem uma política para virar um modal elétrico logo, né? Lá na Europa já é mais. É 2030 ou é 2000 Acho que é 2030, acho que é assim. Eles têm uma agenda para 2030. Ou mas aumentaram mais 5 anos, porque né, geralmente vai... É Bota que mais aquela 5, né? coisa, o cara que anda carro, que quer o carro a gasolina não vai trocar. Mas Eu, por assim- exemplo, tô louco pra pegar uma diesel. É, cara. Mas tem Que pá, pá, espaço. pá, pá, aquela batida João, do caneco. Ah, tem espaço para tudo. Como eu falei, as montadoras vão fazendo a compensação, né? Uhum. Então, é que muitas vezes a gente vê também aquilo que ressoa na imprensa, né? uhum. Mas se a gente pensar bem, cara, vamos dizer que a gente proíbe o carro elétrico agora, né? O que você faz com toda essa frota a combustão, todo esse ecossistema que existe de oficinas, postos de gasolina, isso tudo vai se tornar lixo de uma hora Proíbe para o outra? carro a gasolina, no caso. Sim, O veículo a gasolina. combustão, né? Cara, anda na rua, tu olha pro lado e tem uma oficina. Então você precisa também tomar cuidado para fazer essa transição o mais natural possível, para que também você não gere um impacto de não só econômico aí, com empregos sendo perdidos, né? Mas também de transformar tecnologia que funciona em lixo imediatamente, né? Não dá, Verdade. é perigoso fazer dessa forma, né? Uhum. Mas, como eu falei, às vezes o que ressoa na imprensa parece isso, o carro a combustão vai acabar. Eu já não acredito nisso, eu acho que vai havendo sim uma transição e as coisas vão se acomodando. Já está se falando em gasolina sintética, né? Que seria um e-fuel, né? Que eles chamam. Menos poluente. A Fórmula Cara, eu não 1 já entendo utiliza por essa que que tecnologia. o álcool, velho. Tá. O álcool. Tem um lobby álcool. fudido É. em cima do álcool. Mas eu acho que isso vai mudar aqui também. Como eu falei, para o Brasil faz muito sentido o híbrido etanol. É o que está porque o fazendo muito etanol, sentido para nós. ele é renovável, né? Plantação de cana e tal. E ele é, tipo assim, quase, não zero poluente, mas ele é muito menos poluente do que Muito qualquer menos. outro Sim. combustível Muito menos. fóssil, né, cara? Então, E a gente poderia ser uma potência, né? Os canaviais aí bombando e tal, e não rola. Porque, enfim, né? Pressão, lobby, Jorge Soros na veia. É foda. Quer fazer uma pergunta? Quero. A gente tinha falado das marcas ali, né? São várias marcas. Essa questão da competitividade, assim, do lançamento das marcas, isso é ruim? Como é que funciona? Do ponto de vista de vocês? Por exemplo, uma marca lança um carro e daqui a pouco outra marca lança outro carro. E isso é um problema ou é bom? Dentro do grupo, assim. você diz entre No as nossas geral, no próprias geral. marcas? Não, no geral, no geral. Ah, no Tipo, geral. concorrente e tudo mais. Sim. Isso Concorrência. é bem cíclico, né? É bem normal. Já tá... É muito ciclo, exatamente. A gente surfa a onda, assim, lançou um carro, você tem Uhum. um bom momento ali. Essa onda, ela costuma durar 2, 3 meses, assim, de alta mesmo. Uhum. Depois você vai tendo daí... Porque daí, vamos dizer, uma Já outra logo se marca acomoda. lança um outro carro, Aí aí já já vem um outro baixa. lançamento. aham. Aí Entendi. geralmente a Sempre montadora tem alguém dá... lançando, tá? Porque Sim, nós sim. estamos falando E aqui geralmente de... a montadora que tá em lançamento come alguma bola de tipo assim, produzir menos do que era a demanda. Uhum. Aí falta carro, daí 6 meses para entregar, não sei o quê, daí você acaba vendendo os outros carros porque gerou a demanda, mas não tem para entregar. Tu falou de não ter pra entregar, eu lembrei da pandemia. Vocês É uma sofreram com loucura. sem entregar na pandemia também, de certo, né? Porque Sim, faltou Todo muito mundo, carro. né? Aí foi por componentes, né? Falta de componentes. É. Uhum. Ô, deixa eu fazer... Mas assim, ó, Felipe, Ah. se a gente considerar aí que nós estamos falando entre 30, 40 marcas que tem representação aqui por perto, cara, sempre vai ter alguém lançando alguma coisa, né? Uhum. Mas é um E- desafio, assim, tem que estar sempre lançando um carro, e aí quando lança é o momento de realmente aumentar o faturamento. Com certeza. isso. A novidade... Cada lançamento é um que- aumento de faturamento, é o que Tem que aproveitar, trazer fluxo de mantém o loja. negócio. Se lançar direito, né? Se lançar Sim, direito, que é o que a Júlia tava falando ali. Não No adianta momento certo, marketing. com estoque correto, Com né? estoque Então, também. assim, requer um planejamento, tanto Claro. da montadora como da concessionária também para estar pronta Uhum. para receber, porque ali, naquele momento, você tem uma necessidade de capital também, né? Uhum. Maior, Também. para você poder atender bem o cliente, né? Então, poxa, imagina, eu faço toda uma movimentação, o cliente vem na minha loja, ele se frustra Que não tem o carro. porque eu não tenho carro. Então, eu tenho imagina. Showroom vazio. Ô, deixa eu fazer Tem uma que tá pergunta, preparado. voltando pro tema. Óbvio que a gente tá livre aqui pra falar sobre qualquer assunto, mas voltando claro. pro tema Tentando voltar ao familiar. tema, né? Beleza, 6 da tarde, terminou o expediente, bateu o cartão, foram pra casa, os dois aí, sei lá, tomar um café com o pai. Qual que é o assunto? Então, isso é uma polêmica lá em casa, porque inclusive o
o Felipe, que é o meu marido, no caso, Uhum. de vez em quando ele fala, pô, vocês só sabem falar disso, né? Porque a gente se reúne final de semana. Então é super normal, assim, fala de Cara, negócio. é inevitável. Inevitável. É, Aí começa a contar, aconteceu tal coisa, e a gente fulano, se empolga, cara, a gente gosta, entendeu? É que a gente gosta, né? Mas acaba que a gente tá sempre aprendendo, né? Porque, Sim. assim, com as desgraças que acontecem com ela, né? Que ela conta, pô, aconteceu isso. Não vou passar por isso, né? Já passou. Aham. A gente aprende já vai também. aprendendo, a gente acaba se empolgando, assim. Eu sei porque eu trabalho com a minha esposa também, então, cara, a gente tentou Cara, eu trabalhar sou o um máximo. eterno apaixonado pelo trabalho, eu sempre tô falando de negócios. E Não tem e como. lá em casa também pesa, porque... Porra, No se teu eu falar de caso, não, né? negócio- Ela não trabalha contigo. É, até é sócia, mas É. não... Enfim, agora ela é mãe, né? Deixa ela sendo mãe, que é melhor. Num bom sentido, né? Porque... Não porque... Soou Não, estranho. não. É melhor assim, porque a minha Faz filha... só 7 dias, ele não se acostumou ainda. É melhor assim, porque a Soou minha estranho, filha... melhor assim. É melhor assim, porque a minha filha merece... Tá sendo cuidada. uma mãe presente, Claro. Sim, não pelo sim. contrário, até porque Ana, ela também não era ajuda. isso que ele quis dizer. Não, ela ajuda no financeiro, sempre foi muito atenciosa no trabalho dela. Mas é difícil, né? Realmente é. Não, cara, é que, na verdade, assim, eu acho que eu sinto uma sinergia entre a gente aqui. Eu vou falar, acho que vocês vão concordar, até pelo gostar de se propor a vir no podcast falar sobre negócio, empreendedorismo. É uma coisa que a gente gosta de fazer. O trabalho, na verdade, ele não é um fardo. Não é um peso, né? É algo que a gente sente. Tipo, não existe vida sem trabalho. Acho que é isso. Tipo, Sim, resumidamente. é até engraçado que se eu tenho alguma férias, coisa assim, se eu não tenho uma atividade programada, tipo uma viagem, coisa assim, se eu vou ficar em casa, cara, dá uma depressão. Tipo, o que que eu vou fazer em casa? Como assim? Ficar em casa fazendo o quê? Então, Cara, assim, assim, a minha filha, ou você vai pra fazer alguma coisa, viajar, ou vou trabalhar, não vou a ficar em minha casa. filha nasceu, eu Vou levei falar meu de notebook trabalho, pra né? casa, Bruno. Que, Fazer ó, home office. trabalhando tá de home office, cara. Home office, é isso aí. É óbvio que, né, a gente nos primeiros dias sempre tem uma função maior, né? Quem tem filhos sabe. Aliás, tenham filhos, né? Vocês. Logo. Vale a pena. Tô falando Legal. sério, tá? Sim, sim. Tudo aquilo que eles falam é a verdade. A mulher sofre um pouco mais, né? Fisicamente falando, porque tem toda a questão hormonal, tá? É mais pesado. Sim, sim. Mas é muito bom. Mas, assim, complementando aqui a Júlia, eu gosto também de estudar bastante sobre o assunto, sabe? Como o nosso mercado, ele é muito dinâmico, tem muitas... Imagina, a gente tem vários tipos de Carro é negócio. commodity quase, né, cara? Vamos lá. Mas aí, cara, dentro desse sistema você tem gestão de peças, por exemplo, que é uma gestão de suprimentos, às vezes é parecido Uhum. com um supermercado, às vezes, né? Você tem uma oficina mecânica, que é todo um ecossistema próprio, né? Parecido com uma indústria. Como é que gerencia isso, Rafa? São CNPJs, assim? Ou... A concessionária é um CNPJ único e aí você divide em departamentos, né? Aí a contabilidade... E o grupo, Aí ele a gente tem se vira com os rateios lá. O grupo, ele tem um CNPJ único, que é tipo uma hold que toca tudo, assim. Tem a holding patrimonial, É. sim. Uhum. Mas a concessionária é obrigatória ter um CNPJ individual para cada uma das nossas unidades, né? Porque ela tem uma concessão Cada da loja marca... tem um CNPJ. Tem um contrato de concessão. E tu falou da Motos, né? O que deu com a Motos, assim? Como é que foi esse processo? Sim, isso já é da época da família, né? Então, como começou lá com o bisavô, o nosso avô, ele tem mais 2 irmãs. E aí, eles foram crescendo juntos na empresa, né? E os seus filhos, que são os primos dos nossos pais, também participaram da construção da Bradcoff, né? E eles detinham, acho que era 30%, né? Do negócio. Acho que era. E na época era o nosso pai que cuidava da Honda. E aí, cara, o meu pai chegou num momento que ele se desgastou lá com a gestão, porque envolvia uma questão de substituição de contratos, eles queriam mudar muitas coisas. E aí meu pai falou, olha, eu por mim, eu não quero mais. Se alguém... Só pra deixar claro, eles não a família, a Honda. Isso. Só pra não, deixar sim, claro, sim. o desgaste era com a marca, não com a com marca, a família. com a marca. E aí ele falou, se alguém outro quiser administrar, eu vou fazer outra Tipo, coisa. eu não quero mais a Honda. Eu não quero mais. E Se aí, virem com essa coisa aqui, pelo amor de Deus. e aí acabou que a parte da família de lá falou, não, poxa, acho que é um bom negócio e tal. Daí surgiu a ideia, que tal então a gente aproveitar e fazer a cisão, né? Então foi uma cisão super amistosa. Que bom, né, Eles estão cara? até hoje com o negócio ali, né? A LCR Motos, eles estão ali na Antônio da Veiga. Ali foi o nosso pai que construiu, eu trabalhei ali, foi meu primeiro emprego, né? Com o Jorge. O seu Jorge. Seu Jorge. Mas aí assim foi feito. Então a gente ficou com todo o resto e eles ficaram com a Motos, né? Uhum. Então foi uma das jornadas da nossa Foi. família, né?
E depois disso a gente só expandiu. Aí fomos adquirindo outras concessionárias, abrindo novos negócios. E Sim. uma pergunta, Júlia. Tu é a única menina, assim, no grupo, não? Na verdade, nós somos em 6 primos, né? Uhum. E tem só 2 homens, que é o Rafael e o meu outro primo. E nós 4 que somos mulheres, mas que estão trabalhando no negócio, é eu e mais uma prima. As outras 2 Uhum. primas atualmente não estão trabalhando no negócio. Elas já trabalharam no passado, mas acabaram preferindo seguir outros rumos aí. Uhum. Então, na verdade, as mulheres ganham ali. Tem mais mulher do que homem. Eu ia Quem perguntar se manda é a tem, mulherada. Mas- eu ia mas- perguntar se tem algum desafio por ser mulher, até no ramo automobilístico, né? É, Se existe algum desafio nesse sentido. Isso é uma questão até que já me perguntaram antes, e eu acredito que tem muita relação com como eu fui criada pelo meu pai. Uhum. O meu pai, ele não. Ele sempre me encorajou muito, me estimulou muito, então eu nunca senti que eu era a menina da mesa, entendeu? Ele sempre me Uhum. colocou, desde muito nova, exposta em reuniões, em jantares, em salas com, assim, grandes empresários e, sabe, aqueles cara de cabeça branca, careca, enfim, poderosão, assim, pessoal lá de São Paulo, né? A gente sempre conheceu muitos empresários em São Paulo, assim, por causa da associação. O Uhum. nosso pai, ele foi presidente dessa associação da Caminhões, que o Rafael falou antes, do curso de Nova Lima. Ele foi presidente em 2004. Ou seja, eu tinha 10 anos. Uhum. Então, naquela época, eu era a filha do presidente da associação. Tava, de vez em quando, a gente tinha eventos lá em São Paulo, eu ia junto com ele. Então, pensei, eu com 10 anos, vivendo já esse Já estava ecossistema fazendo lá, ouvindo meu pai fazer essa reunião conexão. e conhecendo as pessoas. Então, isso foi sempre muito natural para mim. Uhum. Como eles me viam, não sei, provavelmente como a menininha, filha do Enio, obviamente, né, 10 anos, até hoje. Tem gente que não acredita que eu tenho 29 anos, fala, mas tu tem cara de 18, mas Mas enfim, isso é bom, né? Que bom, né? Isso é o bom. Botox tá em dia. Mas, então, assim, provavelmente já deve ter acontecido coisas Mas ele que já eu fez isso para nunca percebi, realmente porque fazer a sempre estive ligação ali, né? blindada, entendeu? Sim. Nunca senti nada, Uhum. assim, nenhuma dificuldade. Então, Mas tu vê, assim, a preparação que o teu pai se preocupou em dar, né? Tipo, levar, incentivar e tal. uma coisa é Isso fato, faz ele, toda a ele diferença, né, nunca cara? nos poupou. Não. Né? Ele Não. nunca assim, é muito novinho, muito não sei o quê. Não, ele sempre botou a gente na linha de fogo e vai lá e joga, que nem ele falou assim, tá aqui, ó, vai lá trabalhar com o Jorge, né? Sempre assim, Eu me sempre. lembro de Nunca nos protegeu, assim. nessa época que ele era presidente, eu fazia muitas viagens de carro com ele pra cima e pra baixo, visitando filiais e tal. Eu nem tava trabalhando também. Não trabalhava no grupo ainda. Não, eu ia começar no... Bom, foi meio perto ali. E aí, mas eu escutava as ligações que ele fazia no carro, porque ele botava em viva voz, e eu ficava ouvindo o que eles estavam conversando. E muitas vezes eu não entendia o que estava acontecendo, né? Mas por repetição né, estar ali, e sempre que ele desligava o telefone, ele me perguntava, tu entendeu o que aconteceu? Tu entendeu o que eu tava negociando? Já fazia com o volume aberto mesmo para já ir Eu falei se isso familiarizando. porque eu quero isso, e ele É. falou isso porque ele quer aquilo. Então ele começou a me explicar o que era negociação. Uhum. E ali, por pura modelagem, você vai pegando, vai entendendo as nuances, e daqui a pouco a situação acontece com você, É natural já. e aí, caramba, é assim mesmo. Né? Uhum. É assim mesmo. E o mercado, assim, mudam os atores, mas os processos sempre são muito parecidos, Uhum. assim, mudam os atores, muda o segmento, mas a negociação vai estar presente, Uhum. a questão de força laboral vai ser sempre um desafio, mão de obra. Até falando nisso, como é que é o trabalho de vocês de retenção de talentos? Assim, existe É uma... complicado. É complicado. Eu acho é. acho que esse é o desafio da década, né? É uma galera mais nova, assim, é misturado. Cara, eu vi uns Misturado, né? robôs, É bem eles estão misturado, botando o né? chat GPT dentro do robô, acho que daqui a pouco vai ter uns É, Android aí. mas, ô, João, não esquece que alguém tem que programar o robô, né? Não, eu tô brincando, mas é Alguém complicado, tá programa. complicado. Alguém programa. Tá complicado. Eu sinto uma diminuição na responsabilidade das pessoas. E aí eu falo principalmente para quem tá querendo entrar nas empresas, tá? Recentemente a gente teve vários aí processos seletivos em aberto para contratação. A gente tem várias vagas em aberto. Tá? E o pessoal, a gente entra em contato. O pessoal
diz que vai para entrevista e chega na hora não vai para entrevista. Falta de comprometimento, Falta, assim. assim, nem para ir na entrevista não vai, tá? E a gente teve, pra você ter uma ideia, teve um sábado que a gente reservou para fazer uma entrevista coletiva. Tinham 10 pessoas confirmadas, 3 compareceram, tá? Pessoal que aparentemente está procurando emprego, porque se candidatou, certo? Tá precisando trabalhar. E chega na hora não vai e também não dá satisfação. Depois desses 3 a gente selecionou um, e esse um que foi selecionado no dia seguinte desistiu, sabe? Então isso tá acontecendo bastante, assim. Mas a falta de responsabilidade das pessoas não comparecerem, ok. Mas esse um, por que não foi? Medo? Fica assim, mudei de ideia, assim, não abre muito. Também a gente não vai conseguir. Essa vaga, tu não falou qual que era a vaga específica, né? Era de vendas. 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 E, cara, vendedor não ganha mal, não, né? Vendedor de carro não ganha É mal, não. comissionado. É comissionado. Comissionado. Então, assim, requer compromisso, esforço, tudo. Como todos qualquer, os- como Como qualquer todas as lugar, outras né? vagas, né? Mas eu vejo que isso é um desafio mesmo, assim. Talvez, João, talvez tenha a ver com explicar para as pessoas o que é a natureza do trabalho, para que serve o trabalho, né? E não como uma briga, assim, de exploração. Eu acho engraçado que lá, geralmente, né? Óbvio que talvez na nossa audiência não exista esse tipo de pessoa, mas às vezes surge aquele cara assim, meu, tô precisando trabalhar. Eu tô precisando de um emprego e tal. Nem sabe o Tipo, que como que é. se fosse, eu quero trabalhar um mês pra levantar um dinheiro e. Tá, mas peraí, cara, tu tem noção do que é o trabalho, Aham. assim, o que é uma carreira e tal? Até a parte que dignifica, né? O trabalho dignifica o homem, então Uhum. você compreender que trabalho não é só ali uma relação patrão-empregado, ou muitas vezes que fica aquela coisa assim, eu tô sendo explorado, ou coisa do tipo. Não, a gente se preocupa bastante também em fazer com que os nossos gestores desenvolvam essas pessoas, Claro. Não, e né, assim, que eles cresçam mesmo, não só para receber um bom salário, mas que adquiram ali o conhecimento que eles possam levar adiante, seja na nossa empresa ou seja fora dela, né? E é Ô, isso Rafa, que desculpa, desculpa. pode falar. Não, é que isso que o Rafael falou dessa questão do conhecimento, principalmente falando de concessionária, tem essa questão do ecossistema que o Rafa falou antes. E, cara, tem muito treinamento, muita coisa bacana que a gente justamente recebe lá das montadoras de São Paulo. Tanto assim, funcionários que a gente manda muitas vezes Pra para lá lá. fazer treinamento, tem as plataformas digitais. Então, assim, cara, é uma puta oportunidade que as pessoas têm dentro da empresa de se desenvolver. Uhum. E muitos, assim, realmente aproveitam e a gente vê, nítida a diferença Quem quer e quem não de quer. quem quer e de quem não quer, Uhum. sabe? Sim, E sim. cara, vai crescendo, crescendo, porque tem espaço, sabe? Tem espaço, as oportunidades vão surgindo. Então, realmente, assim, é uma geração estranha. O pessoal que abandona, É. assim, de uma maneira... Mas não da é noite só, pro mas dia. não é só o falar mal, assim, né? A gente vê esse movimento aumentando porque isso é uma realidade que é super recente, tá? Uhum. Quando a gente abria vagas de emprego, o pessoal vinha comprometido mesmo, chegava mais cedo, né? Vinha realmente, assim, bem Não sei se bem existe muito essa apresentado e questão tal. da ilusão da internet, de ganhar aquele Tem, eu acho Eu que ia tem falar sim. que eu percebo isso com a turma Tem. mais jovem. Os mais jovens, né? Os mais jovens. Mas dentro da empresa a gente tem várias histórias de sucesso. É lavador que virou chefe de oficina, Sim, é sim. consultor técnico que Eu virou acho que isso gerente. tem que enfatizar A assim, geração nesse mais sentido. jovem é a problemática. E é que tu comentou, né? E eu quero só fazer um testemunho aqui de que a gente ouviu isso de muita gente aqui, né? Vocês não Complicado. acham, e aí eu vou fazer uma pergunta assim que talvez a gente possa descambar um pouco pro campo filosófico do rolê, assim, né? Mas, O eu e Rafa gosta. eu e o Rafa, às vezes, a gente troca uns minicast no WhatsApp, né, Rafa? Uns áudios meio longos, assim. Mas não tem um pouco a ver com essa promiscuidade do mundo, com esses prazeres que as redes sociais trazem, sabe? Existe- Dopamina? a nossa balança de retorno tá desequilibrada, né? As pessoas injetando dopamina ali naquele rios e tal. Bom, eu vou responder como Rafael agora, né? Aham. Mas me parece que sim, porque a gente vê muitas pessoas da área da saúde já trazendo essas informações, né? Então, a gente, por observação, a gente nota que tem algo acontecendo que parece ser isso. Poxa, é um excesso de recompensa, sistema de recompensa, mas a gente não tem o conhecimento. Mas quando começa a aparecer pessoas da área da saúde falando sobre isso,
já trazendo até cursos de desintoxicação dessas coisas, você vê que realmente existe esse negócio e que tá Uhum. pegando E fogo. parece que o pavio tá muito curto, né? A resistência, a resiliência das pessoas tá muito assim, qualquer coisa, Uhum. nossa, já tá... Imediatismo E também. você vê até a parte da psicologia, da psiquiatria, tá aumentando muito, Aumentando. aumentando muito. Então, são... Até os próprios donos já estão virando, né? Psicólogos e É psiquiatras. verdade. A Não, gente... eu, Sabe eu, que eu tenho uma eu amiga digo minha- que eu sou. Tem uma amiga Aham. minha que ela deixou de. Ela era nutricionista, aí ela deixou de ser. Ela pivotou a carreira dela para um outro, né, business. Que ela disse, cara, eu não nasci para ser psicóloga, eu sou nutricionista, eu não sou psicóloga. As pessoas iam lá fazer uma consulta e tal, e aí eu ficava absorvendo a tristeza das pessoas todo dia e tal, e não era É o que que eu às vezes queria. são as barreiras para a pessoa aderir ao planejamento alimentar, ela vai ter que tratar essa parte, né? É, Para ela verdade. ter sucesso, ela vai ter que passar por mas a ali. gente tá numa sociedade doente real, oficial, Eu assim, ia falar, né? como gestor, não adianta você falar só de termos técnicos. Você vai Não, ter que não, ir pro tem que lado ser um- pessoal, Isso, desenvolvimento. desenvolvimento. As soft Muito. skills. Isso. A gente É. acaba estudando É. isso também, porque faz parte. E desenvolver lideranças vai envolver relacionamentos de pessoas. Sim. E você vê claramente que aqueles que perseveram são aqueles que conseguem aguentar sofrimento. E que conectou com o Uhum. propósito também, né? Tem que- Aquele tem que- que consegue assim, puta, eu tive um dia ruim. Uhum. Mas no dia seguinte ele volta, bota o uniforme, lava o rosto, Tá com olha, resiliência. olha pro espelho e hoje eu vou vencer. E Uhum. o cara vem pra empresa e entrega. Uhum. Esse cara, ele persevera, ele tem sucesso. Você vê claramente isso dentro da nossa empresa. Vocês têm algum tipo de programa de incentivo e tal? Alguma coisa assim relacionada? Participação por resultados, coisa assim? PPR não, a gente tem as questões de comissões, bônus, mas é bem variado assim para cada cargo. Então, um global assim da empresa não tem. Tem vários. Mas existe um plano de cargos salários que o cara segue e tal. Tem. Carreira também. Exatamente. Aí cada departamento e função tem o seu, né? Vamos dizer assim, a gente tem pequenas áreas que tem essa escala, mas não são todas. Mas a gente fala muito assim, nossa empresa é uma empresa de oportunidade. Então, assim, vez ou outra tá abrindo vaga. A gente estimula que os colaboradores se candidatem. Se eles Sim, se inclusive a sentem gente manda o anúncio para eles primeiro. primeiro, Tipo, ó, essas vagas estão abertas. Uhum. é a oportunidade que o Candidatem-se. colaborador tem. E a gente já descobriu alguns talentos assim, né? Uhum. De a gente abrir uma vaga, começa, puxa, eu olhei pra dentro, não vi ninguém. A gente sempre olha pra dentro primeiro. Olha para outra filial. Puxa, Às vezes traz gente de outra cidade. não vi ninguém, aí eu vou ao mercado. Mas aí, às vezes a pessoa se candidata e fala, poxa, vamos entrevistar, né? E a gente já se surpreendeu de ter os talentos ali dentro. Nessas entrevistas, faz análise de perfil, nesses Fazemos. dias Fazemos. todos? Fazemos. É. Uhum. Antes Perfil ou na hora ali? comportamental, etc. Vocês Aham. fazem antes Análise da de pessoa temperamento. ou fazem na hora ali? Temperamentos. É quase, cara. É bem porque análise de parecido. comportamento é a mesma coisa, Se né? pegar lá é bem o- parecido. Se bem saber parecido. se ele é mais voltado ao comercial. Na mais verdade, voltado ao a operacional. base da análise comportamental empresarial são os temperamentos. Sim. É a mesma coisa. É muito similar. Se você vê ali, o nosso lá é executor, comunicador, planejador e analista. Colérico, É, isso daí. sanguíneo, Colérico, Bem isso. É, dominante, estável, conforme que é, Isso, influente. Uhum. bem Esse parecido. mesmo. Bem eu sou o sanguíneo influente da galera que adora falar. Que lá é o comunicador. Lá é o daí. comunicador. O comunicador é mais para vendas e tal. Sim. Essa Ele tem um perfil mais de Tem. vendedor, né? Tem. Sim, Falar sim. mais. Tem, mas mas- não dá pra colocar só comunicador, não dá. É. Não, Tem tem que que ter ter- um pouco E de... eu Tem ia que falar, misturar. e não dá Misturar. pra você ter também um departamento administrativo com zero comunicador. Tem que ter tem que equilíbrio. Tem A que gente ter. vai equilibrando as equipes, entendeu? Uhum. É, o mais. Eu tô pirando aqui, enfim. Eu fiquei viajando nas ideias, porque. Do misturar? Não, é que assim, não. A gestão Ah, tá. empresarial trata tudo em termos muito técnicos, né? A gente na Uhum. aula de administração, gestão, sim. dados, processo, blá, 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 blá. Mas no fundo, é muito filosofia. Ah, Tá ligado? verdade. É ou não é? Sim. Que a base do Sim. conhecimento é a filosofia, e aí tu entra nesse campo sempre, tá ligado? Porque é o tal do feeling, muitas vezes, e Verdade. existem explicações que transcendem a questão lógica. Tu me falou, não dá pra botar só comunicador. Então não há lógica nisso. Por quê? Não, Porque não. transcende a questão, né? Não é que determinar esse perfil sempre será o melhor vendedor. É uma- não, Mas é, que, uma tipo, base já além, na mas é análise, que né? além do perfil, isso é uma coisa que o Ítalo Marcilli fala muito. é que você a gente tem que aqui ter é a- seguidor do Ítalo, é. Felipe. Você tem que ter a maturidade também. Então não é, porque eu tenho temperamento, sei lá, melancólico, então eu sou dessa maneira. É. Não, são Quanto várias mais coisas maduro juntas, né? você é, menos as pessoas do outro lado sabem qual é o teu temperamento. Perfil, Sim. isso.
Entendeu? E qual é o teu perfil? Mesma coisa. Então, É. assim, você pode e ter um muitas vezes comunicador a e pode pessoa ter um também cria um comunicador mais personagem. equilibrado, entendeu? Mas, Então, João, antes você falou ali da questão das pessoas que estavam ali, parte de internet e tal, né? Outra coisa que a gente nota muito é a desestruturação das famílias. verdade. Isso a gente nota muito. E acaba havendo conflito. Então, a pessoa que não está com o centro dela bem sólido, a família Trazem é a pra base de dentro, tudo, né? Claro. E a pessoa que está ali, às vezes, com muitas dificuldades familiares, ela tem outras dificuldades daí pessoais dela, de concentração, às vezes, né? Emocionais mesmo, Eu uso que sempre vão acabar aqui. afetando o trabalho. E- E eu nem digo assim que a empresa está só preocupada com o resultado. Não. Na verdade, esse próprio colaborador, ele não vai conseguir se desenvolver, sabe? Eu sempre uso aqui, funciona, cara. Eu falo assim, cara, às vezes a gente abre, a gente é psicólogo, conversa, né? Sempre tá dando feedback, conversando o tempo inteiro. E sempre o pessoal vem assim, tô com um problema em casa. Eu falei, cara, então tu tem que cuidar pra tu não arrumar 2 problemas, né? Tem um em casa, mas, cara, cuida desse pra ele não ser um segundo problema. Exatamente. Então isso aí faz o cara, putz, é Exatamente. verdade, entende? Uhum. Então às vezes dá certo, assim, normalmente quando eu falo assim, dá certo, cara, não, realmente. Uhum. Então, São vários é- pilares que sustentam Sim, o cara, né? essas Você técnicas- quebra um, quebra dois, quebra três, Isso, porra. aí piora, né? Vai Então, piorando, cara, nós estamos com um piorando. problema aqui, mas não arruma outro. Isso aqui é uma outra parte. Aqui é a tua Isso. parte profissional, mantém isso aqui firme. Mantém né, que pra vai te ajudar Que vai te resol- ajudar a estruturar resolver a o tua outro. família e Claro, tal. né? claro. E essas técnicas, elas vão ajudando a separar o joio do trigo, né? Pra tu escolher exatamente Aham. qual é o funcionário ideal, Mas, afastar. cara, João, a gente tem muitas histórias legais, assim, de ter um gestor. Aconteceu comigo já também várias vezes. De você pegar a pessoa em situações dessas, vulneráveis, assim, e às vezes até um Uhum. conselho, cara, que você dá. Sim. A pessoa, se ela confia em você, criou um laço de lealdade Tem ali. isso, né? A confiança, né? É, Não, pô, esse cara eu vou não é escutar. palpitar na vida do cara, Não, não. não. Se há uma É que se ela abertura. já abriu, é porque também Se há ela uma quer abertura- ouvir, né? Depende, né, Rafa, da forma que tu vai falar com ela, né? Então a pessoa vai Depende entender, muito, cara, ele depende tá me muito. ajudando, né? E às vezes Verdade. começa a dar certo e aquilo volta um brilho no olhar da pessoa. Transforma a Sabe pessoa, né? que um pouco desse E a trabalho. fidelidade aumenta muito, cara. Sim. Aumenta Sim. muito. É Um muito pouco legal desse isso aí. trabalho que a gente faz aqui tem um pouco a ver com isso, sabe? A gente não fala diretamente para as pessoas, mas as pessoas assistem e dão feedbacks do tipo, pô, eu aprendi isso, aprendi aquilo, né? Eu segui um conselho. A gente tem vidas que mudaram por causa do podcast já, comprovadamente. Olha aí. Legal. Né? A gente sempre cita o William, que é o nosso contra-regra lá que eu comentei. Ele era Um vem deles, aqui né? e tal, era funcionário. A empresa que ele trabalhava faliu, ele chegou uma oportunidade e montou a empresa dele, que era concorrente da que faliu, no caso, né? Quer dizer, concorrente não porque o outro faliu, né? Mas enfim. E isso é legal, Mas ele porque a gente viu a consegue oportunidade, né, no impactar a caso. vida das pessoas. E aí a pergunta que eu faço é uma que a gente sempre gosta de fazer para eles, para os convidados, é o que vocês enxergam de valor num trabalho como esse aqui, de comunicação, de tipo empreenda e tal? Com certeza, disseminar o conhecimento é uma coisa que, pô, é importantíssimo, né? A gente, não adianta você ficar com tudo que você vai absorvendo, aprendendo só pra você. Se você não coloca pra fora, aquilo morre em ti, né? E tu aprende Então, mais ainda, né? Quando compartilha. né? sempre que compartilha, você vai aprendendo. É fato, assim. Eu até estava numa reunião hoje à tarde que a gente estava mostrando para 2 superintendentes o resultado que a gente tinha conseguido fazer algumas coisas num departamento ali, né? Uhum. E, tipo assim, para nós aquilo tudo era muito óbvio. Era tipo, sim, a gente fez isso nesse último 1 ano e meio. Mas para aqueles 2 superintendentes não era óbvio. E aí, só o fato da gente sentar, relembrar tudo que a gente fez, colocamos no PowerPoint, dados, e explicar para eles, cara, a gente olhou assim, poxa, olha que legal, tudo que a gente fez, tudo que a gente já consolidou de conhecimento e olha aquilo lá que a gente esqueceu. Já anotamos 3 coisinhas ali do lado, tipo, putz, aquilo ali passou. Massa. Então você consolida o conhecimento. Eu acho que esses momentos de sentar assim, pô, vamos falar sobre isso. Tu fixa o conhecimento, né? Uhum. É bom. E ressoar o conhecimento, né? Isso que vocês fazem aqui, transmitir, né? Naturalmente, essas palavras que estão saindo daqui vão entrar nos ouvidos de alguém e essa pessoa, se ela se interessar, ela vai atrás. Então ela gera movimento. Uhum. A comunicação gera movimento. E Isso aí muito é legal. aquela coisa do efeito borboleta que muitas vezes a gente não enxerga, né? O resultado das nossas palavras, das nossas ações, né? Tipo aquele sorriso que tu dá pra uma pessoa na rua, que melhora Verdade. o dia da pessoa, bom ela dia, né? chega Nem tem melhor em noção. casa, já trata melhor o marido, eles acabam, né, fazendo um filho naquele dia. Vai saber, pode acontecer. pode ser. sim. O João tá inspirado. O Ítalo fala com disso saudade do também, filho. citando o Ítalo Marcilli, né, de que
é muito difícil você rastrear os atos, os atos objetivos históricos. Tipo assim, beleza, a gente sabe que a Primeira Guerra começou pela morte do príncipe austríaco lá e tal. Mas por que ele foi assassinado aquele dia, tem que muita O que tal? aconteceu antes, Às né? vezes é porque o terrorista lá acordou meio atravessado, a Sim. mulher brigou com ele e ele resolveu matar o príncipe, vai saber, né? Então, tipo, e é interessante quando tu para pra analisar isso e tu entende e absorve isso, tu começa a ser mais responsável com as tuas atitudes no dia a dia. Sim. Porque às vezes um olhar mal dado pra alguém pode criar uma circunstância na cabeça daquela pessoa que tu nem imagina. Com Sim, certeza. sim. Aí é óbvio, né, que vai da maturidade da pessoa de entender. Não, e uma responsabilidade, né, João? Quem Sim. tá atrás do microfone tem uma responsabilidade imensa, né? Toda ação gera uma Cara, reação, tu né? falou uma parada uma vez, Analisar isso. vocês lembram das manifestações que os caminhoneiros pararam na frente de Cegalas e tal? Uhum. E na época eu fazia uns ao vivo pro Blumenauense, que é um portal aqui da cidade e tal. E, cara, eu abri um ao vivo e eu acho que deu, assim, sem brincadeira, foi tipo 100 mil pessoas simultâneas, assim. Uhum. E eu até me emocionei. Tipo, eu fiquei, sabe, vou falar, tem 100 mil pessoas. Aí, tipo, o cara falando, aí, onde é que vocês estão? Aí tô em Hong Kong, o outro tá não sei o que e Uhum. tal. Eu pensei assim, cara, que qualquer merda que eu falar aqui pode ressoar de uma maneira muito. Tipo, ali eu comecei a sentir o peso, assim, de um William Bonner da vida, né? Por mais tendencioso que a gente sabe que eles são, e eu não tenho medo de falar isso abertamente. Uhum. É pesado, né? Tu falar pra tanta gente, né? E aí Com tu tem certeza. noção do peso da responsabilidade das palavras. Desculpa compartilhar isso, mas me veio à mente Não, não, mas é isso aí, é isso aí. Até vou olhar esse vídeo pra ver quanto deu, milhões de visualizações, foi um negócio meio doido, assim. Uhum. Enfim, É, vamos agora. acaba sendo isso aí, a gente não tem um microfone igual esse aqui, mas dentro da empresa, a nossa voz é muito ouvida. Claro. Ah. Então, Não, existe e ter também a essa oportunidade de estar responsabilidade. aqui, a gente fica muito feliz de ouvir vocês E honrados, aqui. né? Primeiro, por vários motivos. Primeiro, porque a gente aprende com vocês. É. A nossa audiência aprende com vocês. E isso se torna um arquivo histórico pra vocês. É legal. Sim, Já pensou esse vídeo daqui 10 anos, tá ligado? Tu vai Sim, pegar e vai assistir. Tipo, é muito massa, tá ligado? Sim. Tipo, daqui 5, 3 anos a Júlia tá aqui falando do novo empreendimento dela. Então essa é uma Legal. pergunta que eu quero fazer depois também. Legal. Vamos agradecer os patrocinadores rapidinho? Vamos lá. Hoje eu tô inspirado, né, Felipe? Tá falando bastante. Fiquei um Faça dia um sem filhos. gravar. Então vamos lá, galera. Nosso patrocinador master tem na tela pra vocês. Arte Pro Comunicação Visual, totens, fachadas luminosas. Tudo que você tá vendo nesse estúdio foi produzido aqui na Arte Pro. Até inclusive, o que vocês acharam da empresa? Gostaram? Muito Bacana. bacana. Fizeram muito rolê aí. Organizada. muito legal. Organizado. Organizada, equipamentos de primeira, muito bonitos. Legal. Cloud Park Hub de mobilidade. A Cloud Park é uma startup que cuida da tecnologia e do hardware do seu estacionamento, da maquininha até a cancela do Rio Grande do Sul ao Acre. aí, CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, duas entidades fundamentais que apoiam o empreendedorismo. A gente agradece muito. Muito obrigado. Estamos nas ondas da Mix 106.3 FM. Rádio Mix. Nutribu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria. Nossos amigos Isaac e Flávio. PHNX Consultoria Imobiliária, o melhor investimento está aqui. Vem com a gente, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Descobrimos o Chiaço. Creativity Digital Hub, a agência do diretor, nosso parceiro Anderson, que deixa empreendedc.com.br cada vez mais bonito. Tinha um barulhinho no microfone, galera. Rodrigão mas já tá tem as tudo manhas, certo. né, cara? Já sabe, né? Ele sabe qual é o ponto. Especialista, não tem? Eu ia perguntar se vocês já empreendem em outras áreas além do grupo, né? E se não, se há essa vontade, esse desejo, se já passou pela cabeça de vocês e tal, alguma coisa assim. Quer ir primeiro? Não, já passou, com certeza, pela cabeça. Nossa, agora até que saiu o Isso. É mais gostoso. Mais limpo. já passou pela cabeça, mas nesse momento não. Acho que tem muita coisa para fazer dentro da empresa, assim, realmente. Eu gosto muito de um conceito que até foi um colaborador nosso que me trouxe esse conceito, que é o intraempreendedorismo, Isso. Uhum. que é você empreender dentro de uma empresa, né? Então, eu vejo que a gente vem fazendo isso ali dentro Sim. do nosso negócio, né? Temos aí novos projetos com inovação e dados, então, nesse momento eu estou muito focada e afim, com vontade de fazer este empreendedorismo dentro do nosso grupo, né? Empreender. Que é realmente aí deixar a nossa marca, a marca daí da 4ª geração, para a 5ª geração colher, assim como a 3ª fez para nós, a gente tem Uhum. essa meta de fazer para deixar para a 5ª, né? E assim vai.
Então, acho que nesse momento seria isso, né? Não sei se o Rafa quer Não, a complementar. minha resposta ia ser exatamente essa, do intraempreendedorismo, É. né? São tantas as frentes de trabalho, cara. Enxergar oportunidades dentro São do mesmo grupo. muitas, Claro, muitas. claro. Assim. A A gente nem faz tudo que poderia fazer. A própria locadora, né? Hoje pela manhã, por exemplo, eu E ela gastei. é nova, né? A É, locadora eu é nova. gastei. Qual é o foco da locadora? A gente falou e não... Hoje a gente é focado em frota para empresas mesmo, Uhum. ou veículo por assinatura para pessoa física. Então a gente não faz o RAC, que é o rent-a-car, aquele aluguel, Sim, sim. Dia, locação né? rápida, assim, tipo final de Por exemplo, uma semana. empresa aluga é 1 ano. É isso? No mínimo 12 meses. Uhum. Pra família também. Mas geralmente é Tu 24. sabe valor, não? Qual carro? Veículo Tipo, Gol, Volkswagen 1.6. Não, tô brincando. depende, tem vários. Mas Faça um orçamento conosco, a gente te deixa um cartão depois. é, Dá pra alugar caminhão também? Um caminhãozinho assim? nesse momento ainda não. Ainda A não. gente tem Jumpy, né? Que é Temos. o. Quais são as Facilidade. marcas da locadora? Cara, tá liberado, tá? A gente tem hoje na frota, Quero um Audi tem TT. Não, tô Onix. É, Dá pra dá pra precificar. fazer. Dá pra Tudo tem um precificar. preço. Mas com certeza. A gente tem hoje Onix, tem Polo, tem Tem os furgões Jumpy, utilitários. Tem. tem T-Cross. O que mais que temos lá? Na Enfim, ponta do lápis, Partner. mas pro locador. nesse momento a gente tá investindo no negócio. Não, mas eu digo pro locador. Ah, tá. Não pra vocês. Ah, tá. Pro locador. Pra mim, na ponta do lápis. Se eu fizer conta, na tua opinião, evidentemente, porque eu sei que cada caso é um caso, beleza? O Isso que eu carro ia pra falar, pegar, etc. Mas vamos imaginar um carro popular para trabalho dia a dia. Ponto. Tu acha que compensa? Por exemplo, eu quero trocar meu carro, pegar um, sei lá, um Polo. Polo não é popular, né? Pô, um Gol. Nem sei se tem Gol mais. Acho que não tem mais Gol, né? Tem Gol? Não. O Gol saiu de linha? Eu diria que depende o que você faz com esse capital na tua empresa. Quanto que tu faz ele render na tua empresa? Porque assim, se hoje você tem, vamos supor, 100 mil imobilizado num carro, você Isso depende. Né? desmobilizar esses 100 mil, ou seja, vende esse carro, compra mais Aplica. máquinas impressoras topíssimas de ultra Depende geração, muito. né? Para aumentar a tua produção. E você passa a ter uma despesa que, se ainda por cima tu for do lucro real, tu pode abater 34% lá de RPJ e CSLL, né? Contribuição social. Ah, que Uhum. interessante essa informação. Muito Então, bom. você lança isso com uma despesa dedutível e ainda fica com um capital de giro para investir no teu negócio. Então, E tem mais. Tem uma coisa que às vezes Vale é a um pouco pena. difícil de quantificar, que é a própria gestão desse carro. também. Porque a gente vai cuidar de tudo. Uhum. Então, E me diz uma coisa. Revisão, Normalmente IPVA. são empresas que alugam? seguro. Sim, a A maioria dos maior nossos parte são clientes. Já empresas. temos que mandar plotado. Boa, boa, boa. Ó, boa. Quantos carros você tem na frota? Eu tenho 6. Você é alugado? Não, todos meus. Podemos alugar. Opa. Pode plotar Já o vamos carro? levantar um O capital carro aí, alugado ó. pode plotar? Pode. Pode. Né? Pode. Dá pra Pode, levantar um pode. capital e alugar os carros, então? Com certeza. Vamos conversar, então. É, galera, já deu brick aqui, ó. Empreenda SC, hub de negócios aqui. Mas é real essa, né? A gente tá na mesa pra isso também, né? Quer queira, Claro, quer não, claro. surgem oportunidades, né? Claro. Quando é que vocês vão comprar um apartamento, só pra eu saber? Não, eu tô brincando. Aí- Vou te falar que eu acabei de comprar. Não, tô ligado. Pior é que a gente teve a oportunidade de se reunir no salão de festas lá É. do prédio. Que inclusive é muito bom. Mandar um abraço pro meu amigo Osni. Ah, legal, É. legal. Ô, Filipão, vamos fazer as nossas perguntinhas pra Vamos. galera? Sim. Gente, a gente vai fazer um bem bolado. Assim, não tem nenhum segredo, são perguntas bem tranquilas. A gente faz pra todo mundo que vem aqui. Diretor, leva o Fábio pra dar uma volta, pra ele não ouvir as perguntas. Fábio é o próximo entrevistado. Ah, bacana. Mas, enfim, é bem tranquilo. Acho que vamos fazer um pra. São perguntas bem pessoais, assim, de uma forma bem rápida, né? Pra gente- Pessoal, no sentido de opinião de de vocês. opinião pessoal, isso. E não quero que vocês pensem pra responder. Esse é o objetivo. Entendeu? É difícil. Rápido. Tipo assim, tem que ser intuitivo. Pum, sabe? Esse é o objetivo, pra gente pegar a percepção real de vocês. É isso. Depois que escorreu, pode alongar a resposta, não é pra ser rápido. É para que vocês não pensem para reagir à resposta. E ok? é pra responder ao mesmo tempo? Não, eu acho vou que perguntar primeiro pra ti, Júlio. Ela pergunta Tá primeiro. bom. Isso. Tá, Ó, pode ser. vamos lá. Defina um bom vendedor. Bah, era pra ser rápido, né? Não, na tua Rápido. opinião, na tua opinião. Um bom vendedor rápido. Não, definir um bom vendedor pra mim, né? Eu sou uma pessoa de processos. É um vendedor que ele vai ter o seu CRM em dia,
que ele vai ficar lá fazendo todo esse follow-up com o cliente, mesmo quando o cliente está frio. Por quê? Porque o cliente, ele vai sempre lembrar daquele cara. Então, vai ficar ali no subconsciente do cara. Uhum. O dia que ele quiser comprar um carro, opa, eu vou lá com o João comprar meu carro. Vou lá Tô com o olhando Rafa. pro meu corretor ali dizendo, tá vendo? A CRM atualizada. CRM, cara. CRM. CRM. Não confia na memória, a gente não lembra. Ah, É. quando for a hora eu vou lembrar do cliente. Não vai. Se o cara falou que ele tinha interesse num carro que tu não tem no estoque, bota no CRM, pra quando chegar o carro no estoque, tu ligar pra esse cara, tu vai esquecer. É isso aí. Eu vou responder a mesma pergunta? Sim. Quer falar, quer decorrer, fica à vontade. Eu ia responder assim, é relacionamento, é a venda por relacionamento. Uhum. Eu considero isso um bom vendedor. Eu sistematizei o relacionamento, né, aqui na minha resposta, Isso, mas é a É, mesma... o sistema. Não, mas É. bom vendedor é o que É vende. relacionamento, É, bom vendedor que Bom vendedor é vende. o que vende, mas Tem gente que responde assim aqui. Bom vendedor, é o que vende. é o que vende, claro. Mas tem que ter o relacionamento, senão Sim. o cara eu também fica, concordo se contigo. o cara ficar só relacionamento. esperando a própria empresa trazer os clientes para ele só Fechar negócio. fechar, a gente fala que o cara sofreu uma venda, né? É, isso. Sofreu uma venda. Boa mesmo, cara. Aí não, né? Uhum. Rafa, o que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto ou serviço? Puxa vida, o que eu mais observo. Ai, cara. Os detalhes, assim, o que pra ti, por exemplo, entrei numa loja, essa loja fui, essa loja não. Tipo, o que Acho que a aparência vale muito. A aparência É. vale muito. composição estética e tal. Com certeza. Porque pela aparência você vai ver se o negócio é organizado ou não. Se for algo que depende de um backstage, vamos dizer assim, uma cozinha, né? Um restaurante. Uhum. Se o restaurante estiver bagunçado, cara, Cheiro A ruim. cozinha não a deve ser cozinha não legal. deve ser boa. Então, o visual, com certeza, mesmo que inconsciente, você vai acabar tomando decisões com base nisso. E digo assim, não só do ambiente em si, mas a próprio asseio das pessoas faz muita diferença. Uhum. Eu sempre dou uma olhada no preço das coisas. Eu tenho essa mania de procurar etiqueta. É uma coisa besta. Tem que ter etiqueta. Eu não sei. Pra mim, assim, puta. Sabe que quer ver no eu não exterior? gosto de vitrine sem etiqueta? Cara, quer ver no Não, eu também exterior olho, quando é. você vai, porque de lá não tem as regras do Procon, né? É. E eles não botam preço nas coisas. Eles Cara, montam a aquilo vitrine tu entra, só quando tu entra. E o vendedor te atende daí ainda, né? me dá um ruim, É. eu não sei. Eu tenho essa mania de, eu quero ver quanto que é, quanto Meio que é, que quanto que é. força, parece, Custo, né? custo, Força um custo. pouco. É. minha mania. Contador ali. Tá. É minha mania. Filipão. Às vezes eu nem quero comprar, mas quero saber quanto é que é. Júlia, agora uma pergunta pra ti. O que é gestão? Gestão, cara, é um espaguete de muitas coisas aí que nem a gente estava falando antes, assim, você vai de psicólogo a especialista, às vezes mãe, às vezes amigo, às vezes tem que ser o chefão bravo, tem que dar esporro. Hoje eu dei esporro numa turminha lá do RH, vocês sabem que vocês tomaram esporro. Saiu a internet lá na empresa, Virou festa. pronto. Começaram a dar risada, não sei o quê. Deu, vocês não têm um papel para arquivar, alguma coisa para fazer aí? Porque eu tô em reunião aqui do lado. Aí eles tudo me olharam assim, deu, vamos lá, né, galera? Então tem que ser de tudo um pouco. É o verdade. famoso Júlia- morde a sopra. Xerife Morde Júlia. a sopra. Xerife Júlia. Morde a Xerife sopra. Júlia. Comandante. Então, gestão para mim é o cara que consegue articular a maior quantidade de recursos da forma mais eficiente possível. Então, você vai ter vários tipos de entrada, seja material, seja pessoa, seja capital, quer que seja, e você precisa gerir aquilo tudo ali e para ter um output lá no final, uma saída, né? Criar um Eu fui pro processo e tal. conceito meio acadêmico, assim, Não, mas é legal. mas na prática, cara, é isso. Tá todo mundo fazendo isso, mesmo que você não pense sobre o assunto, né? Eu costumo falar, eu gosto muito de cultura organizacional e cultura de conteúdo, são bandeiras, são coisas que eu estudo muito. Aí eu falo assim, são coisas que existem mesmo que você não as nomeie, Sim. né? Tipo a missão, visão, valor. Existe, mesmo que você não nomeie. Tá ali. É você que não reconhece. E aí tem um ponto que assim, pra tu chegar no próximo nível, tu tem que reconhecer. Tem que aprender a ver isso, senão tu não chega no próximo nível. Minha visão, né? Vamos lá, prevenção jurídica. Vocês lembram de algum processo? Teria como ter se prevenido para não ser, Rafa? Cara, sim. Acontece com média frequência da gente ter um processo que é diferente de tudo que a gente já viu, né? A maioria deles é até meio repetitivo e a gente até tem muito êxito, né, Juliana? Temos. São poucas as vezes que a gente é pego de surpresa. Mas às vezes acontece umas coisas. E até
Existe um setor jurídico dentro do grupo, assim? Existe. Sim, sim. Hoje ele está sob minha supervisão. A gente tem um escritório contratado, né? Uhum. E então essa ponte ali, quem faz sou eu e o nosso diretor contábil, daí depende da pasta, cada um cuida. Trabalhista é mais comigo, a parte civil é mais com ele. Ambiental a gente tem ainda um outro auditor, que é o Pedro Prim, uma entidade lá da empresa, está conosco há Esse é 30 e poucos anos. imobilizado. Tá lá no ativo imobilizado. Tem E, uma etiqueta de patrimônio, assim. mas assim, a, a gente não teve nada que tenha sido muito absurdo, né? Muita Mas gente há um, olha e- precisa- acho que a pergunta mote é assim, há um trabalho de prevenção. Tipo, muita, Com muita. certeza, com certeza. Inclusive, assim, a gente tem. Esses tempos a gente tava fazendo uma retrospectiva, assim, de, pô, a quantidade de formulário que a gente tem para, às vezes, vender um carro ou para fazer uma admissão. A gente para pra pensar, cara, cada formulário daqueles tem uma história. Uhum. Tipo assim, foi algum momento, algum processo, algum perrengue que aconteceu, cria um formulário, cria um formulário. É. Puta, daqui a pouco tá uma burocracia aquilo lá, daí tá, vamos revisar, vamos unificar, vamos Eu vou cortar dizer que isso a gente é pego de surpresa, às vezes, por causa da complexidade, muitas vezes, das leis ou da parte ambiental. E aí é onde a gente pega e usa a nossa consultoria, né? Então, sempre que sai uma normativa nova, a gente já tá logo em cima com a nossa equipe jurídica para não ser pego de surpresa. Porque realmente no Porque- Brasil o empresário paga Não. mais pra estar dentro da lei do que. Teve uma que aconteceu recentemente que foi inacreditável, foi dessa questão que a gente falou antes lá do bem, na época do Covid, que a gente pôde fazer redução, e por um equívoco lá poxa, pensa, era, sei lá, 25 de março, talvez, não sei que data que foi aquilo ali, que foi aquela loucura toda lá. Acho que já era abril, talvez, mas enfim. E a gente colocou os colaboradores na redução do quadro e, por um equívoco lá, digitamos errado um colaborador que estava de férias, colocamos também na redução. E aí isso não pode. Um Isso, único, um tá? No meio de 400. aí isso bateu lá no E-Social, sei lá, 2 meses depois, quanto tempo que foi lá que o computador processou e fraude. Aí chegou a multinha automática para nós, R$ 40.000. É muito desproporcional, né? Aí, Tipo, Se você pagar- inviabiliza tudo que você fez. se você pagar até, sei lá quanto que era, 10 dias, 50% off. Aí é legal, a gente pagou com 50% off, mas aí os nossos advogados aí, nossa equipe jurídica, entramos com recurso, né? E agora até já saiu a decisão, conseguimos reduzir, ficou, se eu não me engano, 1.500, 1.700 a multa. Porra, mas é um Mas a gente teve absurdo. que entrar, e foi agora que Agora, saiu a assim, decisão. Tipo você- assim, 3 anos depois, É. 3 anos, né? E assim, que ficou o nosso dinheiro parado lá. vocês são um grupo que ainda tem os olhos do dono, que tá ali e tal. Agora imagina esses grandes conglomerados. Só paga e vai, né? Não. É foda. Desculpa Ah, a expressão, Aliás, mas... agradecer a nosso escritório de advocacia Pascoal e Pofo, eles atendem muito bem, verdade. muito bem. A gente tem tido muito êxito. E, assim, assessoria jurídica é fundamental, tá? É. É fundamental. Verdade. É Porque- por isso que a gente fez a pergunta aqui para trazer esse É que- contexto. histórico. porque acontece esse tipo de coisa. Às vezes um errinho, É. ele toma uma proporção que se o cara não tiver preparado, Isso. pode até derrubar a empresa, É, sabe? exatamente. Exatamente. Quer fazer a última pergunta, Felipe? Não, tô super satisfeito com a nossa conversa. Não, mas das nossas perguntinhas, esquecesse? Tem mais alguma? Tu lembra? Essa É. daqui eu tenho certeza da resposta. Tá, é. Vixe. Assim, ó, bem rápido os dois juntos, sim ou não? Ah, É meu bem simples, tá? É bem simples, bem simples. Vai lá, Felipão. Tem controle das finanças? Sim. Absoluto? Sim, Sim. sim. Pessoal? Sim. Sim? Também, sim. Ah, eu Pessoal, também sim. sabia que era assim. Bate aqui. Meu Mas Deus, não precisa nem perguntar, por isso que eu não quis perguntar. Não, é que tem muita Pô, gente. essa foi... É que Essa Era foi isso? fácil. o Tem Rafa muita gente ficou que com vem medo, aqui. tá ligado? Tem muita gente que vem aqui e diz que não. É a favor das Nem um pautas pouco. progressistas, não tô brincando. Não, olha só, até por força de ser uma família empreendedora, a gente precisa separar muito claramente o que que é família, o que que é Uhum. propriedade, o que que é gestão. Uhum. Então, dentro da nossa empresa, até pelas regras que a gente fez lá no nosso contrato, tanto no contrato social, como o acordo de sócios, né, Uhum. Julia, e o acordo de conduta, que também prevê essas coisas, a gente não pode misturar o particular Os com a dinheiros. empresa. Não pode. Então, tem várias... Ah, quero pegar um dinheiro no caixa. Não pode. Mas, assim, uma pergunta, Então, sinto-se à vontade para não responder e tal, mas, tipo assim, ambos são CLTs dentro do grupo ou configuram como dentro do Não. quadro Nós social? somos sócios. sócio. É. 0,001%. Nós somos É. sócios. Ah, é que brincadeira. o custo tributário, ridiculamente, né? Sim. Evidentemente.
Remuneração provavelmente Não, por a distribuição e assim, tal. os majoritários são a minha mãe e os tios, né? Aham. A gente tá ali ainda aguardando o evento da hereditariedade, né? Como a gente chama? Trabalhando para isso, Pra né, Rafa? poder... Para virar clientes do Pra virar teu João. cliente. Mas é assim, a gente brinca com isso, parece é zoado, né? Mas a gente brinca porque ao fazer todo esse processo de contratos, a gente teve que brincar de matar pessoas, E né? todos os cenários possíveis. Inclusive, tipo assim, Júlia morreu antes dos pais. O que que acontece? Não, claro, tu tem que ter uma Porque regra... pra onde que vai, né? Pra Não, onde é que porque vai as ações, quando por exemplo, pra onde vai o patrimônio, você precisa... eu morri, a esposa tem herança, né? Como... Ela é tua meieira. E E mesmo os que tu filhos case têm com separação total de bens, Sim. mesmo sim. que seja casado com separação total de bens, na morte ela tem A a única coisa herança que como você filho, né? a única coisa que você pode fazer é 50% Testamentar, né? pode fazer um testamento. Mas ainda assim, dos 50 outros por cento, ela é herdeira. Mas a nossa preocupação ali até assim, eu não me importo muito o que acontece lá na família do meu tio, se vai herdar um ou outro, é mais assim, o que acontece com a gestão. É resguardar a empresa. Isso, porque vai entrar um sócio ali que pode ser um desconhecido. Uhum. Ou desconhecido no sentido assim, essa pessoa não sabe nada da empresa, Uhum. né? Uhum. Então a gente precisa ter os mecanismos ali Uhum. para conservar a gestão da nossa empresa intacta, para que todo o sistema não pereça. Afinal, são 400 colaboradores, a gente tem essa responsabilidade, são 400 famílias. Isso. Então imagine Cara, essa uma visão briga, de... uma briga familiar, uma briga de primo, porque faleceu a gente vê isso direto. Uhum. E você bota a perder 400 famílias. Mas essa visão da empresa como um organismo que transcende o CPF, né? Não, ele Uhum. é uma pessoa Sim. que está além da gente, né? Não, e literalmente Eu gosto separar. de comparar um pouco esses grandes conglomerados empresariais assim ao sistema feudal assim, né, do É castelo. bem Uhum. parecido, cara. Porque é isso, né? Se tu for parar para analisar o mundo moderno, ele só mudou as nomenclaturas, porque a lógica por trás disso é a mesma, né? Uhum. Sim. Há os vassalos, há o senhor feudal, há todo esse conceito, né, por trás. Enfim, viajando um pouco na parte filosófica e histórica do negócio. Claro que sem a parte De sair bruta, matando né? a galera. Sair enforcando, né? Não, lógico. Mas é bem similar. Galera, a gente só tem a agradecer vocês, né? O episódio rendeu aí, foi bem legal. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Adoramos. A Quer dizer, gente- eu adorei. Muito Filipão, bom. tá de boa? Pra ti tá Legal, bom? meu Deus. Eu quero- Sanadas super todas as satisfeito. dúvidas. É, eu quero fazer, a gente sempre pergunta alguma coisa, né? Tipo, pra virar uma reflexão no final. Uhum. E como o nosso tema aqui é família e tal, eu queria que talvez vocês lembrassem um dia que vocês foram embora chorando da empresa, assim, porque rolou um estresse com o pai, com o tio, com o primo. A gente sabe que deve ter acontecido, vamos lá. Não, né? nunca. Super comum. E talvez tenham aí alguns herdeiros e pessoas que trabalham em família que estão lá, às vezes num perrengue com a família e pai e tal, que talvez ouvindo uma palavra de vocês nesse sentido possa ajudar, que seria tipo, tá, e aí? Aquele dia aconteceu, né? O que que o Rafa de hoje, o que que a Júlia de hoje diria para aquele Rafa e aquela Júlia que choraram aquele dia e tal? Qual é o grande segredo para que as coisas permaneçam em harmonia? Posso começar? Eu lembro bem de um dia e aí depois eu conversei com meu pai depois sobre o assunto, assim, poxa, porque aconteceu isso e tal, e não me defenderam e aquela coisa assim, né? Aham. E depois eu fui entender que, na verdade, eu não soube também me expressar. Então, como eu estava muito envolvida operacionalmente no negócio e queria uma decisão X, eu não me preocupei em preparar, em colocar eles na mesma página de conhecimento que eu tinha. Uhum. Então, assim, isso, como a gente tem muita intimidade, né? Pai, filho, tio, primo, tal, você acaba achando assim, ele já sabe o que eu tô querendo dizer, mas ele não viu aquele problema na empresa que você viu com aquela. Então não adianta você pegar e Ele não digamos conhecia assim, a verdade. vomitar a solução. Você não pode vomitar a solução, você tem que construir o caminho junto com a pessoa para que ela, em alguns momentos, até assim, de certa maneira, influenciar para que ela chegue naquela conclusão por si só, sem você ter que concluir por ela, né? Então, eu entendi que estava me faltando isso. Eu estava com muita ansiedade, muita ânsia de resolver, e vamos, e executor alto, aquela coisa assim, né?
e eu não estava dando o tempo desses sucedidos, no caso, né, da turma da terceira geração, assimilar o que eu estava querendo transmitir. Uhum. Tipo, eu não tinha feito o pitch correto, né? Eu já queria, tá aqui a solução e é isso. Não, como assim, aqui a solução é isso? Né? Me convence? Eu não fiz esse processo de Troquei tuas convencimento fraldas, tá que ligado? que assim, ó, qualquer outro colaborador normal, digamos assim, que não fosse da família, teria feito. Entendeu? Aham. Ninguém teria chegado lá e, isso aqui tem que fazer e tá acabado. É isso. Então, no fim, o segredo é tipo, dê Humildade. tempo e tenha humildade. Dá assim. tempo, tem humildade, explica. Não deixa essa questão da intimidade que você tem com a família deixar você pular etapa. Não pula etapa porque você tem intimidade. Legal. Né? Então, organiza o pensamento, né? A minha resposta de novo, é muito parecida, porque eu também já tive choques desse tipo, que me deixaram muito enraivecido. Mas todas as vezes era eu atropelando o negócio, porque já estava resolvido dentro da minha cabeça, é muito fácil, eu tenho que aplicar e ali naquele momento eu estava ultrapassando aquilo que era a minha competência. Então a estrutura hierárquica é muito importante. Independente de ser pai, filho, ou eu sei como tem relações aí de marido e mulher que tem nas empresas, né? Eu acho que muita da confusão acontece pela troca de papéis, sabe? As pessoas não sabem exatamente o que elas estão fazendo, até onde vai a responsabilidade dela. Então, talvez se tiver alguém aí que está passando dificuldades de conflitos familiares dentro da gestão da empresa, procure analisar se está claro qual é o seu papel. Se não tivesse você aí, qual profissional estaria ali? Qual seria o nome da função dele? Quais seriam o descritivo de função dessa pessoa? E como ele abordaria a E como geração seria, anterior, né? E eu sei que tem muitas, às vezes a geração que foi a fundadora, né? Muitas vezes eles não têm claro esse conceito porque sempre fizeram de tudo um pouco, sempre foi assim, né? Mas eu sei também que esse pessoal, o mais velho, que aceita um filho dentro da empresa, ele também quer ver esse filho florescer, ele quer ver esse filho crescer. Então, vai haver ali meio que um teste. Esse pessoal, os mais velhos, eles vão também te pressionar para ver até quanto você tá afim de aguentar a pancada. Sabe? Nosso pai fez muito isso. Tipo assim, você quer tocar? A Júlia deu uma olhada pro canto, assim, ela ficou pensando, lembrando de alguma história. Você sabe tudo, você quer tocar essa empresa, você aguenta a pressão? Vai lá, então. Então ele dificulta, mas é uma dificultação Mas é pro bem, pro né? bem, Pro pro bem, tá? Às Legal. vezes isso é planejado, mas eu te diria assim que a maior parte das vezes não é planejado. Eles não estão pensando em fazer aquilo, mas é natural que É façam, natural. tá? Então eu diria assim, Que eles não fizeram só contigo, eles fizeram com outros também que foram Sim. gestores. É que, cara, quando tu, né, a gente eu que sou pai Eu bem faço muito primeiros tempos, aqui. mas o Felipe, mas tu vê o Bota teu, pressão pra ver onde é que que aguenta. tu vê o teu filho caindo, ralando o joelho, tu deixa ele É. chorar, se vira, levanta. então quando você tá nessa né? posição de caramba, eu cruzei a linha ou tomei uma portada na cara ali que não entendi o que aconteceu, deixa baixar essas emoções, vá pra casa, respire, separa o que é emoção dos fatos que ocorreram mesmo. Uhum. E aí a única esfera de ação possível é a sua própria, né? Legal. Então veja o que você poderia ter feito diferente. Como a Júlia disse, poxa, acho que eu não me preparei que chega, não expliquei que chega, né? Ou avancei. Essa humildade, né? essa foi arrematadora. Veja que você pode fazer diferente. E não exige que o Avancei, outro- avancei no território que era do superintendente, eu não sou superintendente, então eu preciso ir lá e me desculpar. Pô, atravessei. Eu preciso fazer esse gesto para que haja uma nova abertura. Enquanto a gente não resolve esses pepinos, a porta permanece fechada. Então você vai ter mais dificuldade de pedir alguma coisa. Tá? Legal. Isso a gente já sabe. Se o negócio tá meio azedo, não é hora de vir pedir a inovação, que eu quero fazer isso, eu quero mais orçamento. Cara, você tá com o pepino mal resolvido, eles não vão aprovar de jeito nenhum. Tá? E aí vem aquela coisa política, né? Então, o bom, sabe o que é o bom? É a gente ter que pensar, igual você falou, uma situação que você saiu muito triste, que você saiu chorando, eu tive que até resgatar um pouco na minha memória, sabe? Legal. A minha foi mais recente. Mas significa assim que uma vez que você superou aquilo ali também, que você conseguiu se acertar, deixa pra trás também, sabe? Vira a página e Sem segue rancor. adiante. Sem rancor, deu, cara. Vira, Verdade. segue É isso adiante. aí mesmo. Segue adiante.
Cara, show de bola, animal. Obrigado. Parabéns pela trajetória de vocês. Parabéns, Imagina, é obrigado por Obrigado receber. vocês de virem aqui, né? Parabéns vocês pela iniciativa aí do podcast, Obrigado, muito bacana. Legal. Muito bom estar aqui. Uhum. Esse foi mais um Empreenda SCcast. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Arroba- Sou o Felipe Rangel. Arroba sou Felipe Rangel, estrelinha. Arroba JP Taumaturgo. Sigam lá no Instagram. A você que nos acompanha até aqui, claro, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber notificação, compartilha com seus amigos. E, João, tem muitos vídeos lá legais, né? Como esse. É, Acompanhem aí, assistam, tá? cara, Muito bom. muito episódio massa. No arroba empreendesse underline você fica antenado com todas as notícias sobre negócios e economia e empreendedorismo no estado de Santa Catarina. E no arroba empreendececast os nossos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Valeu. Valeu.